Beleza. Vou beber essa porra quente. Tô com a sede da porra. Boa noite, galera do Soltinho Podcast. Mais uma vez estamos aqui na nossa sexta-feira às 7 da noite. Sempre tem um atraso, né? Porque eu me atraso. Dessa vez fui eu, né? Sim, não, mas é por causa do trânsito. Sexta-feira é muito ruim. Tá muito ruim. Eu venho do trabalho, mas a gente, sexta-feira, temos esse encontro aqui. Hoje eu vou deixar o meu amigo Maicon, né? Fazer as honras e apresentar o nosso convidado. Fala, galera do Soltinho. Estamos aqui no estúdio da Criativa Whip, num lugar escondido aqui, que ninguém pode saber, um lugar misterioso. Eu tô aqui com um cara que foi meu professor, tava querendo trazer aqui já no podcast já há algum bom tempo. Desde o início, na verdade, né? Desde o início, que a nossa ideia aqui sempre foi expandir um pouco os temas, fazer algumas conversas mais técnicas. Professor Gilson Ramos. Tudo bem, professor? Tudo bem. Tudo tranquilo? Agradecer aí o convite e né, você foi um aluno sempre dedicado, um aluno que sempre estava à frente do tempo, né, querendo mais oportunidades, e aí hoje ver aí você mostrando esse teu lado aí, principalmente na questão da tecnologia, que é importante dentro desse novo milênio, né, essa nova vida que nós estamos vivendo, e que a tecnologia ela está inserida de todas as formas, né? Até na questão da aprendizagem, da educação. É legal a gente ver que essa sequência aí de toda a proposta tá seguindo, né, em frente. Isso aí. E aí, Raposo, vai? Ó, eu vou falar aqui pra começar, porque pelo jeito aqui, muita gente, eu não conheci o professor, tô conhecendo hoje, porque eu não sou da educação física, né? Não preciso dizer isso, né? É meio que notório. Agora, sim, muita gente, quando eu coloquei lá que o professor Getúlio viria, muita gente veio, o meu amigo Fred, o William veio falar também, e outros colegas mais vieram comentar, então eu vou falar logo dos patrocinadores, para não acabar de esquecer, porque provavelmente vai lotar de pergunta e o papo vai se estender. Primeiramente, agradecer ao Felipe, da Criativa Whip, que proporciona aqui pra gente o conforto e a tecnologia, né? Também faz o rei da luta, né? Então, solução em audiovisual, procura o Felipe na Criativa Whip aí, transmite ao vivo, faz qualquer tipo de coisa aí, produz clipe, produz... Pô, o Felipe já fez de tudo um pouco esse tempo que a gente conhece, né? Sim. Eventos de luta, crossfit. Novamente a gente tá aí, como sempre, né? Desde o início do programa a gente tem aqui o Casa do Latão, né? Que proporciona aí a água mineral aí do professor, né? A minha cervejinha, né? Que eu sempre tomo aí, o pessoal já tá sabendo por dentro aí. De vez em quando o Michael entra numa de se embriagar aqui também. Sim. E agora a gente tá com essa parceria nova, cara. E assim, o importante das nossas parcerias aqui, eu tenho essa preocupação de falar algo que a gente usa também. Casa do Latão, se você quiser me achar, você vai me ver lá no Índio. E aí, eu tô com um amigo, né? O Montini, ele tá com esse serviço. Tá, a gente não tá aqui querendo influenciar as pessoas, professor, de maneira alguma. Depois eu vou até perguntar a opinião do senhor, a se armarem a nada. Mas assim, eu acho importante as pessoas terem esse direito de querer ou não. E aí, como a lei permite, se você acha que deve ter uma arma na sua casa, ou ter uma arma sua, para porte não, mas para competir num stand, ou praticar o esporte de tiro desportivo, a gente está aí com o RMS despachante, tá? Que o meu amigo Montini está mantendo lá, e aí ele vai te servir toda aquela parte de assessoria que você precisa, que é um processo bastante complicado. Você tem que ter acima de 25 anos, e aí eu não vou falar aqui, procura lá o Montini lá. Beleza, galera? Já que tocamos nesse assunto, perguntar a opinião do senhor. Então aí, o que o senhor acha sobre arma de fogo? Eu tenho alguns receios na questão do preparo do povo, sim, né? Eu não sei se o público tem. Eu acho que é mais ou menos uma pessoa. O que acontece na nossa carreira. Existem profissionais que não estudaram, existem profissionais que atuam aí indevidamente. E que podem fazer mal a alguma pessoa. Então, eu acho que não muda nada. O professor tem que ir para a faculdade, tem que estudar, tem que se dedicar, porque ele está lidando com uma vida. Uhum. Então, eu vejo que nessa relação é a mesma coisa. Está lidando com uma vida, não só a de uma terceira, mas a deles também, e dos descendentes dele, porque pode num ato errado, causar um desastre, né? E acabar com a família. Então, eu acho que, basicamente, na minha cabeça, eu acho que primeiro tem que ter um preparo da sociedade, ou aquele que realmente deseja, ou que se pode, se a lei está permitindo, né? E treinar,
saber que aquilo é um perigo e não agir de uma forma totalmente indevida para não ter um comprometimento de terceiros. Perfeito. Acho que é o pensamento que a gente tem. Cara, eu acho que assim, tem uma questão também que é uma questão regional. Eu acho que você comparar, por exemplo, vamos lá, nossa vida no Rio de Janeiro com a vida, por exemplo, no interior de Minas. Sim, isso aí é. Tem questões regionais aqui que são complexas, né, de discutir. Tem que ser levado a conta. Tem que ser levado. Cara, eu tive esses dias no Mato Grosso. Aí eu passei de carro assim, lá, tudo é muito longe uma coisa da outra, né? De uma fazenda pra outra. E aí eu passei assim, aí tinha um cara que parecia... Foi rápido, assim, que ele tava com uma arma, assim, né? Aí eu parei, Zé Leôncio. Tipo isso. E aí pensei, falei, pô, no Rio de Janeiro, se tu vê um cara na rua com uma arma pro lado de fora da calça, tu falou, opa... o cara tem, sei lá, não sei quantos hectares pra tomar conta, onça e, sei lá. Sim, então o cara... Né? Mas vamos voltar pra educação física? Sim. Vou deixar você fazer as honras aí. Então, professor, vamos lá. Aqui, normalmente, quando nós recebemos a galera da luta, nós sempre perguntamos como é que foi seu início na luta e tal. E aí, como é que foi teu início no esporte e o que te levou a fazer educação física numa época, né? Foi quando que você cursou educação física antes? Década de 80. Década de 80. Isso. A questão da vida esportiva. Primeiro, eu tenho uma história esportiva dentro do futsal. Inclusive no Clube de Regata Vasco da Gama, que foi onde eu tive muita chance, muitas oportunidades na minha infância e adolescência. Mas eu não pensava em ser professor de educação física. Eu sempre vivi no esporte, mas não pensava. Mas aí eu era da Marinha do Brasil e um amigo meu que fazia educação física veio a falecer. E na luta da vida lá no hospital, eu fui conhecendo as pessoas, porque ele fazia faculdade, eu fui conhecendo as pessoas e com certeza, nesse conhecimento todo, eu fui gostando das pessoas e como eles eram tipo, iam pro segundo período, eu ingressei na faculdade no primeiro período e me tornei amigo deles, inclusive até hoje falo com muitos. Daí, quando eu cheguei na faculdade, eu queria, logo no primeiro dia de aula, eu queria ser o técnico da seleção brasileira, né? Isso eu falo sempre, né? Eu queria ser o técnico da seleção brasileira de 1994. Eu ia ser campeão do mundo, né? Ia tirar o Paulo Parreira, ia cair, né? E eu ia ser o técnico da seleção brasileira. Eu acho que essa é uma história legal, sempre conto na faculdade, por quê? Porque para o pessoal entender que às vezes ele entra com uma cabeça na faculdade, mas aí o mundo vai para um outro lado e aí você segue, né? E você tá arriscado voltar. Isso é que foi engraçado. E aí eu cheguei lá na faculdade já pensando isso, sentei lá atrás, como todo aluno bacana, sentei lá atrás. Malandro, né, meu? Falei, pô, eu vou ser o técnico da seleção. Aí, isso acho que era 85. Aí eu falei, eu vou me formar, mas eu tenho que ter um tempo de experiência. Eu não posso ser o técnico da seleção de 90, não dá. Eu tenho que ganhar a primeira experiência, eu tenho que ganhar know-how, mas acho que em 94 eu acho que eu tô. E aí, essa era a minha cabeça. Eu ia ser o técnico da seleção brasileira de 1994. Então eu ia ser tetracampeão do mundo e um montão de coisa. Mas, um belo dia, eu passei no anatômico, olhei aquele negócio lá, os cadáveres e falei, meu Deus do céu, não sei. Eu não sei o que eu não vou. Eu vou ter que entrar aí. Eu, desesperado. E uma cena me marcou, que foi um cara. Na época o pessoal podia fumar na sala, podia fumar, sim. Né? Hoje não pode mais, mas naquela época podia fumar. Eu fumava no ônibus. Cara, fumava no ônibus, fumava, fazia bolinha, tudo. Né? Na tua cara. Né? Antigamente podia fazer tudo. E aí eu cheguei, olhei o cara fumando, né? E, poxa, mexendo, eu falei, que é aquilo? Pô, que nojeira. E daí eu fui entrando, me tornei monitor de anatomia. Então, eu comecei minha carreira, eu não sabia, mas eu estava começando minha carreira acadêmica, né? Eu, como monitor de anatomia, eu fiquei como monitor, depois fiquei de novo como monitor. Não aguentei, fiquei de novo, né? E aí fui ficando. E quando não era para ficar, eu ficava. O professor me ajudou muito, com certeza os professores ajudam, eu sempre falei isso, sempre tive a chance, porque os professores me ajudaram. E um belo dia eu cheguei pro professor, eu acho que eu vou seguir essa área aí. Aí ele, então faz fisioterapia.
Aí eu falei, né, o nome dele é Dr. José Riso Pinto, já falecido, foi médico do Fluminense durante muitos anos, então faz fisioterapia. E aí eu escutei o que ele falou, fui para fisioterapia, reforcei o meu conhecimento na área morfológica, na área fisiológica, na área anatômica, que é a base de tudo, e eu consegui ingressar no ensino superior, né? Já era professor de escola, mas consegui ingressar no ensino superior. E nesse ingresso ao ensino superior, eu tive algumas obrigações, como, por exemplo, eu já tinha feito a pós-graduação, que é a especialização, já tinha feito, e tive que fazer o mestrado. E, com certeza, tive um outro grande professor, Manuel Gomes Tubino, que veio perguntou para mim o que eu queria. Falou, olha, pô, professor, eu sempre gostei de futebol. Mas você está na área da fisioterapia. Então vamos tentar fazer um estudo onde você vai conseguir entrosar todas essas áreas. Vamos tentar fazer isso. E o cara era um dos grandes nomes da educação física, Manuel Tubino. E ele me guiou. Eu fiz a minha dissertação de mestrado, ela foi totalmente ligada entre a educação física e a fisioterapia no que diz respeito à fisioterapia esportiva. Então ele encaixou como uma fisioterapia esportiva. Nesse momento, eu já tinha voltado para o futebol. Então eu queria ser o técnico da seleção brasileira de 1994, mas não fui, não. Mas eu fui fisioterapeuta de algumas equipes, fui fisiologista de outras equipes, como a América, vários times. E daí eu acabei voltando para o futebol, eu nunca ia imaginar, ligando as duas carreiras. E depois eu fiz o doutorado, né? Que eu acho que era para complementar. A cereja do bolo, né? Para fechar todo o processo, eu fiz o doutorado. E o que eu deixo assim de legado, que eu falo para os meus alunos eu não programei muito, mas depois eu fui entendendo que a gente consegue conjugar as nossas propostas como... Está sendo conjugado isso aqui é uma proposta conjugada, isso aqui é uma proposta que você tem uma questão tecnológica dentro de um professor de educação física que tem uma visão fisiológica e que está tentando levar essas informações para os alunos. Isso é uma coisa conjugada, né? Que fatalmente na década de 80 eu não ia conseguir, não existia. Uhum. E aí hoje você está tendo uma oportunidade. Então, e daí, quem sabe, dentro desse império digital que você tem, quantas coisas você não pode tirar para, de repente, até escrever alguma coisa, né? Sim, sim. E de repente, fazer ciência com isso. Então, eu acho que isso é que é a grande proposta, que às vezes a gente não entende, ou às vezes a gente entende, mas eu acho que tudo pelo estudo. Então, quando eu luto um pouco com os alunos, estava falando até na sala ontem, poxa, cara chato, o cara falta ficar falando, o cara não sei o que fica falando. Sabe por que eu falo? Porque eu acho que a gente não veio de berço de ouro. A gente não veio, não tem, pelo menos eu não vim. E eu tive uma luta, pai, mãe, meu pai cedeu muito da vida dele pra gente, a minha mãe também cedeu muito. E daí a gente chegar e jogar isso fora, né? Jogar isso fora, assim, no sentido de não ir à faculdade, não tentar estudar. Eu acho que é uma questão ruim para a própria pessoa. Mas às vezes ela também está precisando de um empurrão. Porque às vezes você, meu irmão, dane-se, esse cara não quer nada, eu quero que ele se dane. Mas ele não, às vezes ele está precisando de um empurrão. Às vezes ele está precisando de um empurrão. É o que eu falei. Repito, como hoje eu estou tendo um exemplo aqui de vocês, né? Nós somos educadores sempre. Não interessa se você trabalha com treinamento resistido, não interessa se você trabalha na área esportiva. Você é um educador, né? Você não vai estar educador, você é um educador até morrer. Como eu também acho que todos somos, né? Até o pai, a mãe. Sim. A função é muito grande. Então, às vezes ele está precisando de um empurrão, cara. Às vezes ele precisa de um empurrão.
E aí você fala, não, eu não quero saber desse cara. Isso aí eu não vou ajudar, não. Isso aí só vou ajudar quem quer. Não, às vezes é um empurrão e ele, de repente, ele se liga, entendeu? Então eu acho que a gente tem que lutar o tempo todo, porque às vezes a pessoa está precisando. Porque se um dia eu parar de pensar assim, eu acho que o meu sacerdócio, que é o que eu entendo que é um professor, o magistério, é isso para mim, sempre vai ser, já não tem mais sentido. Entendeu? Não adianta, eu não tenho na cabeça, pô, cara, falar sobre a membrana plasmática, entendeu? Pô, é maneiro, gosto, né? Gosto. Pô, difusão ativa, pô, passiva, pô, proteína integral, ribossomo, pô, ribossomo fazendo um RNA mensageiro, fazer, pô, tá bom, cara, mas isso eu busco no livro, cara. Uhum. Eu busco no livro. Você vai escutar isso agora de mim, vai gostar pra caramba, vai estudar, daqui a pouco tá sabendo mais do que eu. Entendeu? Pô, mas e o princípio básico, que é o agente formador, a vontade que você tem, do cara olhar e falar, pô, eu não quero chegar perto dele, eu acho que ele é, porque a gente não é soberano em nada. Eu acho que cada um tem o seu nível, mas eu não quero chegar acima dele ou perto dele, eu quero chegar ao meu nível, onde eu posso. Mas isso foi propagado por um processo pedagógico construído, entendeu? Então eu acho que na minha cabeça é isso, cara, é a educação pela educação, é a questão da transformação pela formação. Entendeu? Assim, eu tive uma experiência, eu estudei engenharia jovem. Eu lembro dessa época, tua família tinha uma parada de obra. De obra. E aí ele treinava a luta, né? Isso. E aí ele foi pra engenharia por causa da família. Então, eu estudei engenharia jovem. Porra, eu estudei na Veiga, na UVA, né? Porra, na Tijuca. E aí pegava aquele trem 6 da manhã, 5 e pouco, aquela porra toda. Só que é o seguinte, eu fui mais por influência dos meus pais, né? E não era uma coisa que eu realmente gostava. Eu passei da porra toda, fiz todo o ciclo básico, cálculo integral, física, tudo. Fiz a porra toda. Aquela dificuldade, professor querendo te fuder. Enfim, mas fiz. O professor de matemática, te repor essa porra, ele se preocupa mais em te fuder do que te ensinar. Ele quer te mostrar que ele sabe pra caralho, mas te ensinar mesmo que é bom porra nenhuma. Cara, mas é foda. Eu tive uma história lá. Às vezes é difícil, né? Camada de filha da puta. Cara, eu tive umas histórias... Que isso, João? Não vou contar essa história, não conta agora não. E aí, só que é o seguinte, eu não me dedicava muito. Não era uma coisa que eu gostava. E teve uma época que eu comecei a me cobrar, porque meu pai tava gastando dinheiro, era uma faculdade cara. Engenharia é caro. Porra, e eu não gostava daquilo, cara. Eu não sentia tesão de estudar. E aí minha vida tomou outros caminhos e tal. Quando eu comecei a estudar educação física com 30 anos, que foi quando eu entrei... Não, coroa agora. Antigamente, na década de 80, 30 anos já era considerado coroa. Hoje não. Hoje é tranquilo, né? Hoje não. E aí foi quando eu me encontrei. Cara, a primeira aula que eu cheguei lá, comecei a estudar. Nem lembro qual foi a matéria. Dá pra ver que tu se encontrou, porque a gente tá conversando no bar, tu tá falando de educação física, porra. E eu falei, caralho, é isso. E sabe aquele tesão de estudar, aquele tesão de criar alguma coisa, de pego meu notebook, eu começo a escrever, vou criar conteúdo. Eu gosto. Eu perco o tempo lá. Você ganha, investe, né? Coisa que na educação física eu não sentia, cara. Educação física não, desculpa, na engenharia eu não sentia. Essa consciência eu fui ter da necessidade de estudar, de aprender, quando eu sentia ali uma ligação com aquele tema. A vocação é a chamada vocação. E eu acho que às vezes falta isso em muita gente, cara, achar sua vocação. Eu acho muito legal o seguinte, eu mentia até pouco tempo às minhas filhas que eu era professor. Explicar o que eu faço da vida e tal, né? E agora elas já sabem, elas assistem até isso aqui, então elas sabem que foi mentira que eu falei. E eu tenho uma vontade de ser professor. Não sei de quem ainda. Vamos ver aí com o tempo aí. Mas eu tenho uma vontade de ser professor. E aí eu vendo o professor Gilson, que foi teu professor aqui, eu já lembrei de um professor meu, vou chamar ele até pra vir aqui também. É um cara que tem muita coisa pra falar. E eu tô ansioso aqui pra ver as histórias do Gilson, que tu tanto falou, pô, as histórias do Gilson. Então, não, tem várias histórias que eu lembro que ele contou em sala, mas assim... Vou perguntar em breve do futsal, eu gosto dessa porra de bola. Então, mas uma coisa assim que eu queria saber, quando você se formou em fisioterapia, você chegou a trabalhar dentro da fisioterapia clínica, em alguma coisa assim? Trabalhei na questão na formação, né? Que a gente tem que ir para os hospitais, tem que ir para as clínicas, para os estágios.
Então, o TI neonatal tem fisioterapeuta, sabia? Tem. Minha filha nasceu com uma dificuldade respiratória e quem ensinou ela a respirar e mamar foi a fisioterapeuta, o que eu não sabia. Descobri. A fisioterapia, ela avançou muito, né? Ela hoje tem no cenário, até no futebol. Sim. Pô, antigamente, hoje a figura do massagista no futebol quase já desapareceu. Porque só tem mesmo aqueles massagistas consagrados, porque o fisioterapeuta vem assumindo várias posições dentro do... No MMA, a gente fala muito de MMA aqui. No MMA, até por causa do evento, no MMA, o fisioterapeuta tomou um papel quase que dominante. Acho que só está abaixo do head coach. Todas as equipes têm as grandes equipes, é claro. Porque a questão de prevenção, que machuca muito. A questão de prevenção de lesão é o carro-chefe do fisioterapeuta. Cara, no CrossFit também. Sim. A galera se quebra pra cacete. Sim. E assim, mas você fez você já entrou na fisioterapia pensando no futebol, né? Futebol. Pensando no futebol. Minha visão toda é futebol. A visão mesmo da traumatortopedia e futebol. Eu não consegui ir para outra área. Era muito ligado, por causa da anatomia. Sim. Não tinha mais para onde ir, era o que eu queria, sempre quis. Tanto é que quando eu tentei estágio no futebol, na década de 80, o supervisor do time mandou descascar laranja. Eu falei, cara, eu sou fisioterapeuta, cara. Não, mas, pra mim aqui não tem fisioterapia, não. Pra mim aqui tu tem que pegar água e descascar laranja. Eu falei, eu vou pegar não. Aí não durei. Vai embora, pô. Não durei 2 dias. O cara me odiou, eu vou descascar laranja aí. Vim aqui outra época, década de 80, né, cara? Tu chegava. Se você chegar no interior ainda, você vê. Tinha aqueles caras até despacho de macumba. Os medalhões, né, cara? Os caras mandava desmandar, né, meu irmão? Meu irmão, vai lá descascar laranja e traz água. Eu fisioterapia, você tá maluco? Mas isso década de 80. Então, só que uma coisa que eu sempre converso com os fisioterapeutas mais novos. Foi a gente que abriu o caminho para eles. Sim. Porque quem se ferrou foi a minha galera. A minha galera lá da década logo que começou o início de 90, que foi tentando desbravar isso tudo aí. Então, essa rapaziada que tá hoje aí, tá viajando, tá para fora, tem um monte. Eu fiz o curso agora, depois de velho, né? Eu fui fazer o curso da CBF, porque agora tem que fazer o curso da... Né? A CBF vem fazendo que é a CBF Academy. Sim, né? Eu vi. E aí, eu fui fazer o de fisioterapia. Tem pra treinador, pra fisioterapeuta, maneiro. Cara, foi bom fazer, cara. Aí, atualizou. Foi bom fazer, porque, tem uns moleques assim de uns 34 anos aí que os moleques estão lá na frente. Os moleques estão andando. Aí eu falei, cara, meu Deus. Aí eu fiquei quieto, cara. Fiquei quietinho na turma, não falava nada. Ainda bem que era online, né? Porque foi pesado. Moleque voando. E os moleques assim, moleque dando aula da Espanha. Maneiro. Online dando aula na Espanha. Tipo, de madrugada lá, o cara dando aula na Espanha. Porque o moleque já tá fora. O outro, Coreia. Entendeu? Então eu acho que a fisioterapia brasileira avançou muito e deu um espaço muito grande no mercado de trabalho na questão do esporte. Né? Eu acho isso. Tem uma pergunta aqui, o Gustavo mandou. Fiquei curioso. Conta a história de quando seu pai te deu carona na primeira vez indo pra faculdade. Não, ele não deu carona. Gustavo Rodrigues. Não, falou que tá te devendo uma house. Tô ligado nessa história da house aí. A house é... Não, você que se deu bem, tem que vir pro dentro. Tem que dar a house, sim. Mas ninguém esse ano levou a house pra mim. Mas também teve a pandemia, né? Eu vou receber aqui uma house também. Já se ligou, né? Então, conta aí, como é que foi essa história aí? Eu pedi uma força, né, cara? Fui pedir uma força pra ele. Pô, pai, dê uma força aí, que tá bravo. Consegui já até a faculdade, a bolsa. Não conta. Meu pai foi um grande guerreiro, um cara que me ajudou pra caramba. Mas meu pai era um gozador danado. Né? Meu pai era demais. Meu pai era aquele engraçado sem fazer graça. Igual o Tiririca, então. Sério, engraçado. Sem fazer graça. E aí, um dia ele pegou o tênis e falou assim, tu quer uma força? É mesmo? Bota o tênis aí, vambora, vamos correr. Aí, eu falei, mas é força que eu pedi, cara. Não, vem comigo, cara, vem comigo, pô. Aí, ele chegou perto do trem e falou assim, aí, já te dei a força, até aqui. Vai embora. Agora tu pega o trem e pode ir embora. Ela naquela direção lá. Aí eu falei, Era carona, né? Eu já te dei a força, vim até aqui contigo. Mas ele era assim, o meu pai tinha esse negócio. O meu pai tinha um negócio também que foi difícil eu consegui convencer antes da morte. Que era
o professor, ele tem uma jornada de trabalho muito, muito diferente de um operário. Meu pai trabalhou na Companhia Telefônica Brasileira. Depois trabalhou na Telerge, né? A antiga Telerge. Então, meu pai era um cara que acordava 8 horas da manhã. Não, 8 horas não. Acordava 5 horas da manhã. Trabalhava de 8 às 5 pegava aquela marmita, ia pro trabalho e comia marmita e voltava com ela vazia 5 da tarde. Então, na cabeça do meu pai, o trabalho era isso. Tinha que ter carteira assinada e tal. E, pô, meu pai, quando meu pai, às vezes, aí meu pai já estava fechando a carreira na Telerge, então ele já tinha uma flexibilidade, aí ele às vezes ia em casa e tal. Com a moral, aí eu tava em casa deitado, aí ele falou assim, tu trabalha em quê, pai? Vagabundo. Pai, eu trabalho, velho. Eu trabalho, pai, eu só dou aula de manhã. Ou então eu só dou aula à noite. Que trabalho é esse? Que trabalho é esse? Eu não acredito nesse trabalho. Que ele achava que o trabalho era... E eu tenho para tentar explicar a jornada de trabalho para ele. Pai, às vezes a gente dá 2 tempos de manhã, depois dá 2 tempos. Que tempo é esse? Que tempo? Aí vinha um palavrão, que eu não vou falar aqui, mas... Era uma palavra e um palavrão. Uma palavra... Que tempo é esse? Que tempo? Aí, mas foi um cara que... Foi um cara que veio, tentou, assim, de todas as formas e conseguiu, né? Conseguiu. Dar um certo conforto para a família toda, inclusive a mãe dele também que morou com a gente. Minha avó, infelizmente, morreu achando que era médico, que ela vivia de branco. Do laboratório? Aí ela, ai, tão lindo, meu neto é médico. Eu falei, vó, eu sou fisioterapeuta. Aí ela, não, meu neto é médico, que lindo. Aí eu falei, vó, eu sou fisioterapeuta. Aí a minha avó, o que fisioterapeuta faz? Eu falei, é reabilitação. Ah, é o médico da reabilitação. Te botou lá em cima. Aí foi. Foi legal. Assim, tu estava falando um pouco sobre aula online e tal. Uma coisa que eu queria te perguntar. O que você acha do ensino online? Depende do aluno online. A disciplina tem que ser uma disciplina do caralho. Depende do aluno online. Tu já dava aula online antes? Gravada antes da pandemia? Aprendeu na pandemia na marra, né? Porque tem uns caras que já pra eles, assim, eu na minha época de faculdade, fiz Estácio, então você já era obrigado a Estácio até um certo tempo. Não, porque você tinha que fazer 4, se eu não me engano, online, senão tu não formava. E acho que já era eles querendo empurrar, porque com o professor online, bota pra 70 mil turmas. O empresário, dono do estabelecimento de ensino, ele pega uma aula online, né, bota lá, Direito Civil 1, a gente sabe mais ou menos o que tem, e bota pra, 1 milhão de pessoas ver. E cobra o que tá lá na avaliação. Show. Porra. Tutor, né? Eu nunca trabalhei online. Nessa parada. Eu tive que aprender mesmo na bronca, na pegada mesmo. Agora, é aquilo. O aluno tem que querer, cara. Assim, você vai fazer um concurso público. São quantas vagas? Tem 20 vagas. Eu não olho isso. O cara, são quantos candidatos? 5 mil? Cara, quem tiver melhor vai levar. Agora, o cara que não quiser estudar, ele não vai levar. Ele não vai levar. Vai jogar na Mega Sena. Não vai levar. Então, se o cara tá online, mas ele tá ali, que eu tenho um aluno online que me cobra, manda e-mail, Gilson, tá faltando a gravação tal. Tu vê que o cara tem resposta. Agora, se o cara tá no online e não quer nada, e o cara que tá na sala de aula e também não quer nada, pra mim é a mesma coisa. Mesma coisa, né? Porque, pô, você escuta do aluno, ó, meu dinheiro eu gasto, eu tenho que explorar bastante. E também tu escuta do aluno que não fala nada. Não sei como é que é, o que ele quer da vida. Eu não sei o que ele quer da vida. Então, eu acho que essa ideia, ela veio, né? E a questão, eu não sei se vai continuar tudo online. Acho que não. Eu acho que o modelo deve ser híbrido. Eu acho que vai... Atualmente acho que tá tudo híbrido. Vai partir para o modelo híbrido. Porque, 3 dias na semana tu tá em casa, eu acho que porque se entende que, de repente, tem algumas coisas que você pode até o próprio contato também é interessante, porque eu acho uma questão interessante que é, por exemplo, você de repente já tá online com um cara, ou de repente tem uma reunião marcada, o cara já tá ali. Ou de repente um deslocamento também, a reunião é no centro da cidade. Para você chegar 2 horas para estacionar, mas não, você tá na tela, você tá todo mundo conversando. Sim, então, mesma coisa, tá todo mundo junto. Eu acho que a pandemia, ela acelerou um modelo que eles já queriam, né? Que o modelo que estava sendo construído.
Eu não sei se queria, eu acho que isso é uma questão mundial. Acho que é uma questão mundial. Eu não sei te dizer se é uma tendência lá fora. Eu não sei, porque o que acontece? O homem tem essa... Na minha visão, né? O homem tem essas questões quando ele evolui. Às vezes a gente pode voltar até para uma estaca zero depois, mas ele avança. Ele avança. A gente é meio sazonal. A gente vai, sobe, desce. Sobe. Então eu acho que, de repente, se esse modelo vingar, por exemplo, comercialmente, né? Pelo menos o que eu leio, eu não sou de área financeira, mas muitas empresas conseguiram ficar com lucros, né? E muitos funcionários foram muito bem avaliados em home office. Produtividade aumentou. O TRF, cara. O TRF, a gente tem um amigo em comum que era o TRF, e aí ele foi obrigado a ficar em home office na época da pandemia, e agora falou que não. Produziram mais e gastaram muito menos. Então eu acho... continuar assim. Eu acho que tem coisas que tem que se avaliar. Se o cara... Porque aquele cara que não quer nada, que não quer trabalhar, se for no presencial, ele também não vai, não. Ele arruma um atestado médico, não vai. Entendeu? Mas quem quer trabalhar, quem sabe que depende da família, a família tá ali, os garotinhos estão tudo com vontade de comer, papai, quem quer tem que trabalhar, entendeu? Então, eu acho que essa que é o grande barato dessa evolução. A tecnologia chegou, ela já está aí há bastante tempo. Eu acho que não tem como você, né, dar ré. Vai andar, vai para frente e as coisas vão se adequando. Você falou em ré aqui, eu vi um cara no chat aqui, é o Damião. Será que é o Damião corredor? Deixa eu ver clicar aqui. Se for o Damião é corredor. Damiãozão. Ele foi o primeiro, ele fez a primeira corrida de costas em Ipanema, lá na Farm de Amoedo. Existe essa porra? Corrida de costas. Farm de Amoedo, caralho. Corrida de costas, ele corria, ele com os amigos dele lá, com o pessoal sarado lá. Mas é um... Tô vendo que vai chegar aí, qualquer dia vai chegar a notificação aí de uma ação judicial aí. Já perguntaram a parada aqui. Já. Não, Tim JJ, será que é do Jiu-Jitsu esse cara? Não sei. O cara falou... Conta nossa história no América, da cambalhota com o preparador físico. É o Júnior. O Júnior. O Júnior foi meu estagiário no América. Ele é do judô. Ah, tô ligado. Faixa preta do judô. Ele chegou, do nada, professor, quero estar com o senhor aí e tal. A galera do judô vai muito pela educação física, né? Vai. A galera do judô. Aí falou, cara, vamos lá pra América comigo. Aí foi. A gente trabalhou junto, depois fomos, a temporada, a pré-temporada eu não sei se eu levei ele, não. Eu não levei pra pré-temporada, mas ele ficou comigo, enquanto eu fiquei no América, nesse ano, ele ficou comigo lá. Entendeu? Agora a cambalhota eu não lembro, não. Fala aí. Qual a diferença que você percebeu do treinamento físico, da preparação física, seja da pré-temporada, aquela época lá da pré-temporada, da época que você começou no futebol e atualmente? O que mudou? Muita coisa. Na época que eu basicamente estava pensando em preparação física, na gíria do futebol é fazer bolinha, né? Jogador fazia bolinha. Fazer bolinha é ficar correndo ao redor do campo. Faz bolinha. Era a gíria da bola. Faz bolinha. Não tinha um avanço muito científico. Tinha lá um Cooper para fazer. Né? E o teste já tinha? Não. Tinha um Cooper lá para fazer, uns tiros, teste de tiro. E a preparação física ela veio evoluindo, né? Até no que diz respeito à força, porque realmente é o treino básico que precisa, não tem jeito, até porque se for discutir temporada, se for discutir periodização por temporada é muito complexa, porque sabe que uma competição cruza na outra. Sim. Não tem como... Jogos 2 vezes por semana, viagem... Entendeu? Então, uma vez eu estava brincando com um amigo, vou continuar brincando aqui porque eu não tenho uma validação científica para falar, mas eu estava falando que daqui a pouco vai ter que precisar mais de fisioterapeuta do que de preparador físico. Porque o que acontece? O cara, ao invés de ter treinamento físico, ele tem que estar recuperando, que agora é chamado recovery. Né? Ele tem que estar no recovery, cara, porque ele sai de um jogo domingo no Rio Grande do Sul, né? Vai jogar quarta-feira em Fortaleza.
de sono, você tem aí, no mínimo, 8 horas. Já deu, né, 16, vai dar aí 24 horas de sono, né? Contando nos 3 dias, já deu 24 horas de sono. Mas o translado, que deve dar aí na faixa de... Se ele chegar no Rio, vai dar umas 2 horas, e se chega para Fortaleza, vai dar 3. Vão 5 horas. Então deu 5. 5 para ir, 5 para voltar. Pô, dá mais 10. 24 deu 34 horas. Pô, cara, vai fazer dentro de um princípio, né, de recuperação metabólica, daquelas restaurações que existem, vai conseguir. Não vai. Esse cara tem que estar em recovery, cara. Esse cara tem que estar em recovery. E tem muito time, que eu não vou dizer nome, tem muito time que tá aumentando a quantidade de jogadores lesionados e tá diminuindo a capacidade de jogo, porque é muito complicado. A gente fala no leigo, que é o seguinte, eu tava falando isso com um colega no trabalho. Não vou falar o nome do time também, senão daqui a pouco estão falando que eu tô... Não vou falar que a gente tá falando sobre o Flamengo, não. Não vou pegar no Flamengo, não. Eu falei, pô, esse time não chega, não. Porque já aconteceu no ano de tal, chega no final do ano, porque de repente se eu falar que é o time, eu vou falar que eu tô falando mal do profissional, né, sim, de lá, e não é o caso, que eu nem conheço. Mas pode ver, como o campeonato é longo, o campeonato brasileiro, né, e aí tem Copa do Brasil, Sul-Americana, toda junto, quando chega no final do ano, 3, 4 caras não estão jogando mais. Você falando sobre recuperação, quando a equipe aí do Paulo Souza, os portugueses vieram, teve aquele lance da primeira refeição ser no estádio. Não sei se você ficou sabendo disso, né? Que ele queria que montasse restaurante lá no Maracanã e tal, bonitinho, para os atletas terminarem o jogo, irem jantar. Lá dentro, né? Jantar no Maracanã, todo mundo. Então eles falaram, não, você pode levar também a sua família, se você quiser, vai ter um espaço lá. Que o início da recuperação é a comida. Começa ali nessa primeira refeição. É aquela cronobiologia que se estuda, né? Que é sono, descanso, sono e refeição, né? E se tu respeitar essas horas, melhora, né? Principalmente no ritmo circadiano, né? No teu dia. Sim. Que o cara... Não, assim, vamos falar sobre o cara que hoje é o... Hoje não, já. Acho que historicamente é o cara mais dedicado do futebol, da história do futebol. Eu acho que é o Cristiano Ronaldo. Ele sempre quando ele termina o jogo, ele faz todo o processo, ele faz banheira, ele faz lá as liberações miofasciais, tudo pós-jogo. Essa porra de banheira. A galera termina o jogo. Quer ir embora. Quer ir embora, o cara o boleiro carioca ir pra boate, pô. Quer ir embora, não tem jeito. Hoje os caras estão fazendo... Mas eu acho que assim, o recovery hoje, ele tá, né? Ele invadiu o futebol, né? As mantas, o pessoal usa aquelas os caras mantas hoje. Com tudo, O Flamengo tava fretando o voo um tempo atrás. Eu acho maneiro isso aí pra caralho. Porque é a ferramenta de trabalho dos caras, né? Tem que cuidar maneiro, bem, entendeu? Tem que cuidar bem, porque só mandar roer osso, né? Porque uma partida de futebol é uma coisa muito intensa, né? O problema é que as pessoas não conseguem entender uma partida de futebol. Eu costumo falar na faculdade o seguinte, quando você joga uma pelada, é uma coisa. Quando você jogar profissionalmente, é outra. O cara que joga pelada não consegue nem ver a bola. A pegada dos caras é forte. Aí o que acontece? Mas fulano não joga nada. Sim, ele não joga nada lá. Lá. Bota ele no meio do... Não, é complicado, entendeu? A mesma coisa é quando você vê a estatura de jogador de basquete americano. Porra, Você não vê. Se você assistir o jogo na televisão, tu acha que todo normal, mundo... né? Mas manda ele falar com o árbitro. Quando ele falar com o árbitro, o árbitro olha pra ele assim, entendeu? Então, é complicado. Isso aí pra mim é muito claro, porque eu sou amigo do Abedi, jogou no Vasco. Sim. E aí o Abedi, assim, eu não sou vascaíno, então eu não acompanhava o Abedi no Vasco, né? Mas o Abedi, quando eu jogava futebol lá com a gente da Cumã, lá com o pessoal, o Abedi acabava com o jogo. Não, sim. E tipo assim, eu não lembro, mas acho que o Abedi nunca foi um cara de nível seleção. Não. Ele era um cara bom de bola. Jogou, Bom de bola. Fazia uns golzinhos, né, e tal, mas era mais de ter que defender. Muita coisa, diferente. Pô, mas o Abedi tem que ver, jogando pelada lá com todo mundo. Pra galera. Pô, meu irmão, acabava com... O time que ele tava ganhava. Independente de quantas pessoas tem. O time dele, já vi situações do time do Abedi ter menos, pô. Bota menos pra cá, porque... Né, de infraestrutura. E eu lembro que você contou uma passagem em sala de aula sobre Portugal. Estudo em Portugal, a tecnologia de futebol lá, então, época. Isso foi no início do século XXI. Isso já tem um tempo. E aí, agora os caras estão aí. Porque lá, assim, na universidade que eu estudei em Portugal,
o nível tecnológico naquela época já era muito alto, entendeu? Já, coisas que aqui ainda se pensava em fazer, os caras já estavam fazendo. Então, com certeza, os caras desenvolveram aí vários critérios, principalmente para o futebol. Um dos critérios básicos deles, que eles desenvolveram, é a questão mesmo de se pensar numa periodização diferente. Se pensar a força, porque o Brasil já faz força há muito tempo. O treinamento brasileiro de futebol já é força há muito tempo. Só que os caras vieram com umas escalas diferentes de força. Mas eu tô falando preparação física, porque eu não falo de questões técnicas, porque eu não sou treinador. Então eu não sei discutir muito, também não gosto de discutir, né, as questões básicas dos treinadores. O que eles chegaram aqui, com a questão tecnológica, eles vieram bem. Mas isso a gente não pode diminuir o nosso profissional, porque eu vejo, até na UERJ, muitos professores que trabalham com futebol e os caras também dominam a parte tecnológica, né? Mas aí, né, o cara veio de uma proposta lá fora, onde a estrutura é melhor, de repente com solicitações melhores, e aí, com certeza, trouxe para o Brasil, e isso pode refletir de alguma maneira positiva para aquela equipe, tá? Repito, não discuto o treinador, só discuto essas questões das comissões. E na fisioterapia eu ainda continuo achando o brasileiro o melhor fisioterapeuta. Nós recebemos aqui um chefe de uma equipe da Pirâmide. Eu ia falar dele agora. Da Pirâmide. Ele é arquiteto, então ele tem uma equipe e aí de luta, e aí ele dá uma estrutura boa para a equipe. Bota fisioterapeuta lá, tudo certinho. E o fisioterapeuta dele, o Marco Aurélio. É filho do filé? O fisioterapeuta dele, da equipe dele, é o Newton Petroni. Filho. O filho. Já seguiu o pai. Eu ia te falar pra tu falar dele, porque assim, quando o Ronaldinho se machucou, o mundo inteiro foi no Ronaldinho. E o Ronaldinho falou do filé. Porque na verdade ele recuperou o Romário também o Romário, em 90. Mas aí teve uma briga entre ele e o doutor Lídio Toledo, que afirmava que ele não era o fisioterapeuta oficial da seleção brasileira, mas mesmo assim acho que o Romário peitou e falou: o Romário já tem esse viés. E ele vai ser. E aí depois, em 98, né? Em 98, foi 98? Foi. O Ronaldo não, foi 2002, né? Ronaldo foi 2000. Quando ele se machucou, em 98 ele desmaiou. Em 98 ele teve a convulsão. Então, aí foi 2002. De 98 99, se eu não me engano, ele se machucou. Aí ele acreditou no Newton Petroni e veio, né? Que é um cara que tem uma visão de reeducação motora muito boa. Eu já vi, porque foi meu professor, entendeu? Tem uma reeducação motora, ele faz um trabalho de reeducação muito bacana. A questão proprioceptiva dele, ele sempre teve essa ideia que hoje está todo mundo trabalhando. Todo mundo fazendo. Todo mundo na relação também, a mobilidade, que hoje está na moda. Sim, entendeu? A mobilidade já estava na cabeça dele. Como vários fisioterapeutas eu vi isso. E hoje está na moda. Então, por isso que eu digo, às vezes, uma coisa que estava lá atrás, chegou, né? Mas eu acho que moda é isso, né? E aí, pelo que eu tô vendo, em outras situações também, porque assim, o Newton Petroni já falava de coisas que estão na moda agora. Parece que as coisas vão fazendo um movimento cíclico. Sim, né? Isso. Na realidade, ele estava um pouco à frente do tempo seu dele. tempo. Eu acho isso. Estava um pouco, não, estava muito à frente do seu tempo. Porque já se fala de propriocepção já desde a década de 50, ou mais, né? Facilitação neuroproprioceptiva, e fala em muitos anos. Só que acho que as coisas vêm à tona e aí acontece, né? Hoje em dia e aí também, cria uma nova roupagem. Eu vou me atrever, mas você pode me corrigir. Eu acho que o CrossFit é uma nova roupagem. Sim. De alguma coisa mais anterior aí. Sim, é uma volta nem ao homem primitivo, não é bem isso, mas é uma coisa mais visceral, sabe? Aquelas questões, Bravos Reis, tu já viu? Sim. É antigo já isso. Não, porra, é uma corrida com obstáculos, é um desafio. O cara vai lá. Eu fui numa corrida dessa chamada Spartan Race. Sim, eu já vi também. Que foi ali em Jericinó, ali na... Feito pra isso, o bairro Jericinó. Não, tinha uma porra ali. O que tem do exército ali? Campo de guerrilha urbana. Campo de guerrilha urbana. Nem sabia, filho. Gilson, chegamos lá, eram... Lá é feito pra isso, pô. Era 6... Pra treinar lá, tiroteio, pula, desce, faz o caralho, né? 6 km de corrida. Logo no início da corrida, você tem um arame farpado no morro. Tu sobe uns 200 metros, se rastejando no arame farpado.
E eu me rastejando aqui no meu joelho já fudido. Não é pra tu rastejar no arame pra baixo. Não, rastejar não, se esquivando. Se tu rastejou no arame pra baixo, tá errado. Pô. Não, eu fui lá. Só que o terreno é acidentado, dele é uma porrada com o joelho. E aí eu olhei a galera, falei, caralho, a gente tá pagando pra isso mesmo? Pô, choque o caralho, teve choque na tua não? Nesse não teve choque não, só sei que eu subia no alto do morro, eu estava com a bandana, né? Tinha lá uns códigos, o meu era Bravo 5789, aí tu olha lá o número, tá lá o número Bravo 5789, beleza. Cara, quase 1 hora depois, um filho da puta tá parado num lugar, qual é o código? É o código de quê? Esqueceu. Falei, caralho, aí beleza, aí todas as provas que você não consegue cumprir, você paga alguma parada. Nós fizemos aquele burpee, tivemos que fazer 20 burpees. E aí no final da prova, pessoal, porra, feliz pra caralho, comemorando, porque chegou até o final, né? Eu falei, porra, cara, maneiro, né, cara? Uma adrenalina diferente, uma coisa diferente do que a gente do que o esporte veio, né? E o CrossFit pega um pouco disso. Eu acho que o CrossFit tem isso, né? Assim, ele criou uma nova roupa, mas já acontecia, entendeu? Não vejo assim, diferente. Ele já acontecia, já existiu em vários momentos da história da humanidade, ele vem. Até porque o nosso histórico de exercício é militar. Sim. Nosso histórico é militar. Não tem, pode falar o que quiser, nosso histórico é militar. Ou a dança. E a ginástica que veio depois. Que veio junto, né? Com movimentos coreografados e tal. Mas o militar é o maior, é o polo principal de tudo. Do atletismo, da ginástica, de tudo. E lógico que algumas coisas vão bater com eles, pô. Né? Aquelas que eu não sei o nome, que vocês andam aqui no... Que aquilo é um treinamento de militar, que para se deslocar, né? Não tem nada. Sim. Não é tão utilizado. Por quê? O que acontece? Quando o CrossFit foi criado, né? O cara tinha essa ideia. O cara, ele era ginasta, e aí ele, porra, vou pedalar. Eu quero melhorar um pouco o meu condicionamento. E aí ele tá pedalando com a galera do pedal, né? E ele falou, porra, tô pedalando com esses caras, mas esses caras não fazem o que eu faço na ginástica, não. Caralho. Aí o cara começou a levantar peso pra ganhar força. Aí ele começou a perceber que uma coisa se integrava à outra. Ele ganhou força no treino de força, começou a ter mais potência para pedalar, começou a ter mais força para ginástica, ele começou a juntar esses treinos. E aí veio a roupagem do militarismo. A roupagem não, a questão do militarismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem quiser ser coach, professor de CrossFit hoje, não paga quem é militar. E nas... tem uma bolsa que é militar, que é pra, ele faz o curso. Não seria porque a cultura lá de dar os heróis lá, sim. Não, e também, se você quer abrir um CrossFit dentro de uma instalação militar, você não... É caríssimo, né, CrossFit. Cara, era $3.000, cara, $3.000 por ano, não sei se aumentou. Botar um nome CrossFit. Por exemplo, tem lá nos Estados Unidos tem o Memorial Day, se não me engano foi em abril, que eles comemoram, não é que comemoram, né, não sei qual é a palavra, os heróis de guerra, pessoas que faleceram. Prestam homenagem. E aí lá você faz os treinos, né? É do Murphy, do Michael Murphy e tal. Então, por exemplo, um cara morreu num ato de heroísmo, as pessoas fazem um treino pra ele. E esse treino Michael Murphy, tem até o filme, O Grande Herói, se eu não me engano, no filme. Era um treino que os SEALs faziam. Só pra ter uma ideia, vou te falar o treino. Me falaram que o pessoal daqui do Core faz também essa porra. Cara, o do Core, eu não sei não, mas os caras do BOP, meu irmão, os caras são malucos. É bagulho de outro mundo mesmo. Então, são 100 barras, isso usando um colete. 100 barras. Não, você corre primeiro 1 milha, 1.600 com colete. Depois você faz 100 barras, 200 flexões, 300 agachamentos e corre mais 1.600. É o treino. Com colete, aí... Mano, como é que eu vou fazer 100 barras, meu chefe? Fala comigo. Não, mas aí... Aí o que, Maico? Aí eu vou te falar uma parada, Gilson. É a mesma coisa do jogador de futebol. Tu não pega o cara. Mas eu vou te falar uma coisa. Se der um laço... Tem que andar com 38, ele passou, tem que dar, meu irmão, o jeito. Só de moto. Bruno Henrique, só de moto. Bruno Henrique agora a velocidade média dele acho que é 32, né? 32 a 36 km. Caralho! Então, eu vim daí do governador pra cá, chefe. Eu não passei disso de carro. É a velocidade dele. É média. É a média. E se machucou agora feio, né, cara? 1 ano. Lisão multiligamentar. Agora vai ficar um bom tempo parado. Mas assim, porra, agora perdi o... Eu tava falando de CrossFit, depois falando do Memorial Day. Tá. Das 100.
Não, aí né? beleza, Gilson. O que começou a acontecer? Começou a ter... Aqui nós fazemos o Murphy no final de ano, comemoração de final de ano. Claro, né? Verão, 40 graus, vamos correr pra caralho aí, igual maluco. Vai morrer. Tudo certo. O que aconteceu? Começou a ter casos de rabdomiólise. Tem, sim. Fala um pouco aí sobre. Eles ganham um abono pra dar treino. Eu tive uma aluna que fazia isso. Todo lugar tem, na verdade, agora, eu acho. Porque é justamente para isso é uma vitória da educação física, precisou gente morrer para isso. Por causa dessa fadiga. Essas fadigas Lá no BOP, hoje em dia não, hoje em dia é um cara do BOP mesmo. Mas era um cara que era da SEAP. Até sei quem é esse cara, vou até chamar ele pra vir aqui. Que ele começou com esse negócio de treinamento físico lá e tal. Ele ficou tipo emprestado lá, porque não tinha ninguém e tal. O cara fez uma história, até uma história maneirona esse cara. Vou chamar ele pra vir aqui. Antigamente não tinha, antigamente era meio que. Assim. Agora, e o cara entra, né? Assim, eu até não vou nem colocar o BOP, porque acho que o cara que vai pro BOP ele já deve estar num estágio mais avançado no nível de exercício físico. Atleta, né? Mas eu tenho medo desses recrutas, na hora dessa entrada na vida militar, que o cara. Sim. O perigo tá aí. O perigo tá aí. O cara fez o concurso agora, e aí vai morrendo por quê? Poxa, ele não vai virar super-homem de hoje para amanhã. Não vai virar. Então você vai matar o cara. Então, e uma outra coisa, os caras ficam a vida inteira, pelo menos 3, 4 anos, estudando intensamente, né? É óbvio que, tu vai falar pro cara, treina também. Ele vai dar prioridade pro estudo. Ele, é a parte intelectual dele. Ele não vai. Ele já não tem um histórico, né, anterior. Você mesmo falou, não, eu não tive problema nenhum. Mas você devia ter um histórico, jogava uma bola, fazer alguma coisa. Geralmente, o cara que vai fazer essas provas assim, o cara é aquele sexta série fraca do Brizolão. Então ele não vai automaticamente, ele não consegue pegar a prova de concurso e, não, isso aqui eu aprendi. O cara tem que fazer um curso preparatório. Aí já ferrou. Já perdeu tempo. Vai fazer um intensivão sábado e domingo. Isso. Trabalha. E ainda trabalha. E aí ele perde tempo de treinamento. E aí no final o cara quer que ele vire Hulk, ele virar um ciborgue em 2 meses. Passei na prova, agora vou treinar. É o que eu mais escuto. Ali seria um processo de construir aquele soldado ou aquele sargento, de construir. Não só construir profissionalmente, que ele tem que aprender os ofícios do militarismo, mas também construir esse cara fisiologicamente. Então eu acho que eles, depois de muita morte, eles entenderam que a gente tem essa proposta de chegar lá, eu não vou mandar você fazer 200 pulis de galo ou o que for. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer uma questão. Estourar teu joelho. Eu vou fazer uma questão progressiva, eu vou ver até onde vai, eu vou ver o nível dele de PSE, eu vou ver a percepção de esforço dele, como é que tá, qual é o histórico que ele tem. Então, basicamente, o professor vai chegar para interferir nisso. Eu acho que isso vai acabar em breve, com a atuação do professor ali, né, agindo, e com certeza ele vai ser um grande sargento, ele vai ter um vigor físico, mas eu vou ter preciso de tempo para fazer isso. Demora, né? Não é pegar esse cara e tirar ele do zero, né? E transformar em Capitão América. O que está com todos esses problemas. Ó, uma pergunta aqui que o Ivan, que é um rapaz estudante de fisioterapia, fez. Pesos livres versus sistema de roldanas versus resistência elástica versus isoinercial para força-função. Essa foi a pergunta que ele me fez. Vai depender do que você quer, cara. Eu, por exemplo, eu não uso peso, na minha área de atuação, eu não uso máquina. Eu não uso máquina. Maneiro. Porque o meu jogador de futebol, ele não vai jogar com máquina. Entendeu? Então, movimentos puros e impuros, né? Ele vai fazer movimento puro e impuro. E outra coisa, eu vou usar elástico por quê? Se a resistência dele não é para trás, se a resistência dele é para frente. Entendeu? Então, eu não tenho por que tá pensando em elástico. Eu trabalho com ele livremente, dentro da própria carga dele, tá certo? E se eu tiver que acrescentar alguma carga, eu vou acrescentar onde ele tem a mobilidade. Né? E também, dentro da minha proposta de treinamento, eu não vou usar. Porque eu não vejo em nenhum dentro da minha ideia de treinamento, eu não vejo nenhum aparelho que me dê, a não ser numa recuperação. Sim. A não ser numa recuperação, eu não vejo nenhum aparelho que me atraia dentro da musculação para fazer isso.
Não vejo, entendeu? E a areia? Como é que é a história da areia aí? Do treino na areia do jogador de futebol? É legal tu falar isso, que todo mundo acha que a areia é top. Não, mas areia é boa. Não, Areia é boa. do objetivo. Areia é boa, né? Areia é boa. O problema não é você entender a areia. Primeiro, as inclinações que são complicadas na areia, né? Segundo, a passada que você dá na areia, porque isso é importante. A areia é muito bom porque você diminui o nível de resistência articular, diminui sim, e aumenta a força, isso é claro. Você tem uma questão proprioceptiva que você ativa aí, isso é muito bom, até por causa das variáveis do terreno e por aí vai. Mas a areia, às vezes, ela é feita errada, porque às vezes o cara fala que treina muito longo e treina muito tempo na areia, mas não tira muita areia. Então, ele não faz nada. Fica só ali, entendeu? né? Então, o que acontece é isso. O que acontece é o cara chegar e falar assim, não, eu vou lá na carga, na máquina e faço 200 quilos. Acontece isso. Faz, deixa eu ver. Amplitude. Deixa eu ver. Agora, quando eu botar do meu jeito, não vai fazer. Vai ficar só empurrando. Não, então você não fez, meu filho. Então, a mesma coisa. A areia é a mesma coisa. Eu vou botar você para correr 2 minutos na areia, você não vai aguentar. E você pode correr até 30 minutos na areia. Vai depender do que você vai fazer de passada. Fazendo. Se eu mandar abrir a amplitude da passada, a força que você vai fazer não vai aguentar. Então, a areia tem essa vantagem. Só que a areia é uma área de constrangimento. A areia é uma área de constrangimento. Então, tem que se entender isso no princípio do treinamento. Ele joga onde? No campo, na grama. Entendeu? Então, eu vou dar muito volume. Então, o que eu te digo, já gosto um pouquinho na parte da reabilitação, eu já consigo fazer alguma coisa ali dentro. Agora, em níveis proprioceptivos, eu acho a areia interessante. Tá certo? Mas em nível de carga, para que eu vou aumentar o volume desse cara? Ou então na pré-temporada. Eu acho interessante colocar. Vai recuperar? Não, pra botar força pra esse cara, pra começar de chegar volume nele. Brabo. Agora depois eu tenho que botar ele no campo dele de jogo, cara. Entendeu? O problema maior, sabe qual é? É fazer o fácil. Fazer o fácil é difícil. Isso quer fazer o difícil, né? Fazer o fácil é difícil. Tinha muita areia, né, cara? Tinha muita areia. Todo time ia pra muita areia. E tinha muita musculação também. Muita musculação. Hoje em dia no futebol tá devagar a musculação? Não faz musculação, entra no processo de treinamento. Geralmente quando desculpa até me ignorar. É generativo? Você faz isso aí que eu ia falar. Faz. Quando o repórter tá lá, né? E aí eu tenho uns amigos da bola aí, mas eu não converso sobre isso com eles, eu converso sobre outras coisas com eles. Né? Porra. Mas assim, quando tu vê o repórter, não, que fulano tá no regenerativo. Aí aparece fulano lá, malhando, fazendo um... ou na bikezinha dele. O regenerativo é na academia? Hoje em dia? Também. Também. Uma banheirinha, pá. Tem, também dá pra fazer. Piscininha, pá. O Ivan fez outra pergunta aqui, que tá até um pouco ligado à areia também. Enfim, tá ligado com a areia, assim. Eu entendo como não deve se trabalhar na areia, mas você pode falar um pouco melhor sobre isso. Ele perguntou sobre como é que funciona a neurociência do tempo de reação. E como é que eu trabalho o tempo de reação com o atleta? Ele quer saber. A bola. É verdade. O instrumento do trabalho dele. Vai dar pra régua pra quê? Vai fazer o quê? Vai olhar a luz? E a gente vê na internet um monte de coisa, né? Eu vi esses dias o seguinte, eu vou falar quem é o cara, mas um dos caras... Fala, cara. Não, ícone de futebol mundial, caralho, não tem por que falar. Porra, que aí amanhã depois eu pego essa porra e fala, porra, o cara meteu 30 e tá esse merda falando que foi Joy, né? O cara com a cara na parede, a cara assim, testa na parede, é uma parede de luzes, né? Aí acendi ali o cara, pá! Acendi ali o cara, pá! Aí eu pensei... Mas qual é o esporte dele? Futebol. O pé, ele pá! Pá! Aí beleza. Eu na minha ignorância crítica, eu pensei comigo assim, o professor Justo pode falar melhor que eu. Falei, porra, esse filho da puta não joga futebol? Por que tá fazendo isso? Então, porque eu penso que é o seguinte, se eu sou policial e eu tenho que algemar o Maicon, não adianta eu treinar de kimono. Eu tenho que treinar com coturno, com a parada toda. Que é o que vai estar ali, né? Mesma coisa é isso. Assim, dentro de qualquer esporte, você tem 2 princípios básicos. Uma é a tomada de decisão. Eu acho que isso até na vida. E a outra é a solução de problemas. Pra dirigir. São duas coisas básicas. Se eu vou querer tempo de reação desse cara, eu vou querer dentro dessa tomada de decisão. Sim. Ponto. Tá certo? Eu não quero saber se ele vê a luz azul ou verde.
Pra mim não interessa. Ir rápido no azul. Verdadeira agilidade. Eu quero que ele entenda a tomada de decisão o mais rápido possível. Então, com certeza, o tempo dele vai aumentar. Entendeu? Agora, não só o tempo. Ele tem que ter o tempo de reação bom, mas ele tem que ter o controle motor também, por causa da questão dessa bola estar bem próximo do corpo dele, porque se essa bola estiver um pouquinho mais longe do corpo dele, aí o tempo de reação foi ótimo, mas a tomada de decisão foi horrível, porque ele deu chance de o cara tomar. Então, é um somatório de coisas, não é um... Tão simples faz isso. E a solução de problema também. Às vezes você ensina pro cara, meu irmão, tu tem que passar a bola com borda interna aqui, ó. Tá bom, tu passou com borda interna, tá bom. Aí o cara passou aqui do lado, ele deu com borda externa. Pô, foi gol, cara, tchau. Foda-se, quem sabe sou eu. Ei, valeu. Mas professor, eu não fiz o que tu... Mas deu certo. O que você mandou. Eu falei, graças a Deus, meu filho. Graças a Deus. Podia ter dado errado. Entendeu? Não tem... Ele solucionou o problema, então... Tem uns caras que são diferentes, né? Tem, lógico. Tem uns O caras próprio que são Messi, diferentes. né? Demais. Cara, o próprio Demais. Messi faz aniversário O que mais hoje. acontece, principalmente na base. A base acontece muito isso. Tu ensina o básico pro cara e o cara... Porque, não, às vezes na base o cara fica com aqueles treinamentos. Hoje avançou muito. Hoje tem muito mini-jogo, tem muitos jogos ali... mini-jogos que acontecem no campo, pro cara realmente fazer tomada de decisão, pro cara realmente fazer solução de problemas ali na hora de campo reduzido, reduzir o campo, fica difícil, a marcação pega. Então, hoje tem isso. Mas ainda na base, ainda persiste aqueles treinamentos de estafeta, de fila, entendeu? O cara chegar, dominar, eu fazia escolinha de futebol, essa aí, pô. Entendeu? Todo mundo na O fila, que acontece? quero jogar a bola, O que acontece? Aí, às vezes, um cara dispersa. Mas, pô, se você falar pra ele, sai da fila aí, faz o que tu quiser, ele brinca com a bola. Sabe por que ele dispersou? Porque aquilo ali tá chato. Aquilo é interessante pra quem não joga nada. Mas tipo um adestramento. Mas pra aquele é chato. Entendeu? Tu pega situações reais, né? Pega alguns vídeos do Ronaldinho que tu vai ver. Em todo treinamento desse ele tava fazendo uma coisa. Jogando bola. Sacanagem, né? É porque ele tem uma habilidade muito maior do que a outra, do cara. A capacidade maior. Eu tenho a noção, às vezes que eu vi o Ronaldinho Gaúcho jogando bola, que é o seguinte, cara. Independe do jogo que foi. Se foi um jogo tipo Grêmio contra Pelotas, ou se foi o final da Champions League que ele jogou lá. Toda a bola, antes de chegar nele, ele já sabia o que ele ia fazer. E aí, não é tempo, aí é inteligência mesmo, né, do cara. É loucura. Fora do tempo. A velocidade dele é muito grande. A ação dele é muito alta. Entendeu? Então, e não adianta. Aí os caras vêm com as metodologias, assim... Tá, eu entendo que a metodologia, ela vem no mundo ela vem pra, de repente, mostrar uma ideia tua. Você tem uma ideia, uma proposta que eu acho que todo mundo tem que ter. Porra, aí o cara vem e inventa um paraquedas, mano. Aí o paraquedas, no sentido horizontal, oferecendo resistência. Eu vi essa porra. Tá bom, vamos lá. Me dá indicativo, qualquer aí, que esse paraquedas melhorou essa porcaria aí. Futebol americano pode funcionar. Entendeu? Talvez. O cara tá agarrando O cara tá te ele. segurando aqui, né? Aí é outro papo, filho. É outro papo. E eu não sei. Provavelmente veio daí, Gil. Vem sabia? daí. Ele Aí vem copiou, pro treinamento do futebol. Fantástico. Eu vi um também, que também pro futebol americano também é interessante, que o cara é um carrinho com anilha. Sim. Meu Deus do céu. O futebol americano tem esse. Pô, mas aqui eu já vi treinando no campo. E aí entra grama ainda na atração. Que aí fica pior. Entendeu? Aí como tem time que não tem carrinho... O que acontece? Carrinho de mão, pô. Não, ele amarra a corda na anilha e manda correr com a anilha. Caralho, igual entendeu? Entendeu? Então, gente, vamos inventar, mas vamos entender o seguinte. É igual o cara assim, eu tenho essa visão dentro da bola. O cara chega assim, porra, aquele cara corre pra caramba. Pô, legal. Mas ele corre pra caramba atrás da bola. Ou sem a bola. Ou sem a bola, porque... O interessante é ele correr, mas não é atrás da bola, não. É atrás dela. Não é atrás dela. Porque pra esse eu contrato outro. Eu contrato um maluco. Maluco, ó. Só vai correr atrás da bola. Carrega o piano aí pra ele jogar. Isso. Agora, eu quero aquele cara que corra atrás dela. Ou seja, ele tem uma alta velocidade, mas ao mesmo tempo a bola tá no domínio dele. Esse é legal. Agora o cara chegar pra mim, pô, corre pra caramba, mas pô, tá sem bola, então vai pro atletismo, meu filho. Vai pro atletismo, e no atletismo não vai conseguir muita coisa. Então virar vapor em favela pra correr da polícia. Entendeu? Porque, então, o que acontece?
E uma outra coisa que nós, assim, eu como fisioterapeuta, como professor de educação física, eu penso. Nós temos que continuar sendo preparador físico, fisiologista e fisioterapeuta. Deixa o técnico trabalhar. Ele faz só tem a coisa ruim na cabeça. Não inventa. Você quer ser tudo. Aí fica inventando essas coisas. Entendeu? Dá condição pro treinador trabalhar. Ó, meu jogador tá bom. Meu jogador tem uma tomada de decisão boa. Meu jogador soluciona um problema que eu preciso num curto espaço de tempo. Ok. É isso que eu tenho que dar pro cara. E o que ele tem que ter? Pronto pra trabalhar. Ele tem que ter condição básica para segurar os 90 minutos. Acabou. Se não tiver condição básica, você vai falar, olha, ele não consegue segurar os 90 minutos. Então eu acho que essa que é a nossa função. Daí pra lá, é com o cara, pô. Ô, Gilson, só uma curiosidade. Tu já trabalhou em algumas equipes aí e tal. Já aconteceu de algum treinador chegar pra tu e falar assim, Gilson, quem sabe tem posições que o cara tem que estar com vigor físico um pouco melhor do que o outro. E aí um cara que de repente que joga no meio ou no ataque, o cara pode ser um pouco mais talentoso, ter aquele fino da bola e de repente tá com o físico um pouco mais abaixo. Mas, por exemplo, um lateral, um cabeça de área, o cara tem que estar correndo, voando. Tem que estar bem. E já aconteceu de um treinador chegar pra tu e falar, Gilson, quem é o cara que vai correr hoje aí mais? Pelo teu olhar. Não, a gente não tem olhar, a gente tem avaliado, né? Avaliação. Tem os caras que já tá ali na marca, a gente Já sabe me deu que... foda já, não tem olhar. Não tem olhar. A gente tem uma ciência. marca. Trabalha com Técnica e razão. Já tem lá as fotocélulas que a gente usa. Eu uso fotocélula. Né? Eu trabalho só com tiro, assim, no caso, para te dar essa resposta, eu trabalho com tiros de 30. Né? Eu trabalho de 30 com 4 fotocélulas, porque eu entendo que do meio campo para lá é o tempo da velocidade de aproximação até a área e da área até a invasão. Sim. Então dá mais ou menos 30 metros. E eu tenho na fotocélula, ela me dá a cada 10 metros por segundo, né? A potência dele. Então, o que acontece? Se ele tem uma boa potência na arrancada, se ele mantém, se ele sustenta, ou se ele faz um final bom. Então, eu fico entendendo e eu tenho esse cara na minha leitura, para saber se, de repente, numa tomada de decisão que esse cara precisa de um final bom, um cara que tá chegando, a gente vai ter que botar um cara de final bom. Mas aí, eu dou o leque pro cara. Né? Assim, na fisiologia, eu dou o leque pro cara. E, cara, ó, aqui, esse aqui vai sustentar o final. Esse aqui segura mais. Esse aqui segura mais. Mas eu tinha um treinador, né? Esse eu posso falar que morreu? Morreu. Morreu. Que ele falava assim, eu chegava com esse negócio todo, seu Osmar, ele falava assim, olha, esse aqui, chegava todo cheio de papel, cheio de gráfico, e na época era na mão, né, cara? Uhum. Aí eu falava assim, ó, esse aqui, tem tudo, esse cara aqui, ele tem uma aproximação boa, de 10 metros. Boa mesmo. Esse sustenta mais, na linha intermediária esse cara vai chegar. E esse aqui tem final. Esse aqui, se botar de final, ele ganha do cara. Aí ele perguntou pra mim assim, e quem joga? Quem é bom de bola? Quem é bom de... Vai jogar o bom de bola. Entendeu? Então é assim, não tem muito que... Depende do cara, né, meu irmão? Não tem muito que... Quem é o que joga mais? Entendeu? Ele já sabia quem era, né? Mas ele... Porra, filha da puta, não tá querendo... É a mesma coisa que você entender... não querer entender o filhinho do cara. Deixa ele lá trabalhar do jeito dele e você dá o suporte pra ele. Ô Gilson, eu vi uma matéria, não vou falar qual time, né? Que hoje a gente tá nessa de não falar das coisas. Acontece? O cara mas é um time muito foda do futebol mundial fazendo essa palhaçada. Sim. Eu não sou ninguém em treinamento esportivo. Não, beleza. Mas eu me questionei, falei, pô, que idiotice. Tá não, então, eu vi uma matéria, não sei se é verdade também, né? A galera, jornalista, tem alguns jornalistas que inventam um monte de coisa. Mas eu vi uma matéria de um time carioca, não vou falar que time é, um time rubro-negro, que não tinha profissional. Quando, não lembro qual foi o técnico, veio, ele pediu uma nova tecnologia de GPS, não era o Catapult, era uma outra. O Catapult, vocês falam aquela... E depois esse cara saiu e tal, essa tecnologia ficou, só que não tinha profissionais que sabiam interpretar aqueles dados, trabalhando no clube. E aí o negócio ficou lá. Eu lembro que você falou uma vez que até tomada de decisão você vê ali pela... Dá pra ver. Dá pra você perceber tudo. E a cara, esse sistema? Tem aparelhos mais simples, né? Cara, só, tudo, a tecnologia, ela vem. Você tem que saber extrair dela, né? O operador ali de áudio e vídeo, ele sabe extrair ali as condições básicas. Você pode fazer uma boa programação de treinamento com coisas simples. Se você conseguir entender aquela questão do cara,
Como, por exemplo, pô, vamos no ioiô. Qual o problema, o problema do Brasil? O problema do Brasil é o seguinte, ele compra, quem sou eu para falar do problema do Brasil, né? Mas ele compra uma coisa bonita, acredita que a gente é o patinho feio, né? Compra uma coisa bonita, acredita que a gente é o patinho feio e que aquela bonita vai solucionar aquele próximo problema e sonha com aquilo porque ninguém pode ter. É isso aí. Então, o que acontece? Todas essas máquinas, eu vou acreditar que tem no Fluminense, tem no Flamengo, tem no Vasco, no Botafogo. Talvez, mas tem. Cara, mas a gente não vive de Fluminense, de Flamengo, de Vasco, de Botafogo. Né? A gente vive de milhão de Madureira, Macaé, entendeu? Porque o cara vai chegar pra mim, não, que eu tenho um aparelho isocinético. Não, eu trabalho isocinético. No Flamengo trabalha, não saiba, que você vai lá e bota, pô. Eu não, eu boto pé de pato e vou pra piscina, pô. É isocinético. Também. Pô, entendeu? Entendeu? Não é falar bonito. Não é falar bonito. É saber o que você tá fazendo. Entendeu? Porque senão não acontece nada. Você tem a tecnologia na mão, você tem aquela Ferrari na mão, né? Mas você não sabe dirigir. Então não adianta. Então pensa. O que você pode extrair daquilo ali? O ioiô. Já escutei, preparador. Ioiô é um teste de 60 voltas. 60 pra mim, bate-volta, é suficiente para um jogador de segunda divisão. Eu já escutei isso de preparador de segunda divisão. Tá. Então quer dizer que... eu sei que na primeira divisão tem jogador que chega mais. Ok, tranquilo. E chega bem com o Recovery 2, que é o top, né? 20,8, se eu não me engano, quilômetros por hora. É absurdo. E aí o que acontece? Cara, eu não liguei pra isso. Entendeu? Aí vai lá, pega aquele VO2 estimado, de cálculozinho. A estimativa de... Aí joga lá, bota aquela formulazinha lá em mililitros, estimado pela distância que você correu em voltas. Sai fora, parceiro. Sai fora. Então é isso que eu não quero isso. Isso aí eu boto 60 voltas. Fazer bolinha. O preparador chega pra mim, 60 bate-volta no ioiô, porra, ele dá um o ioiô que vocês estão falando... É o bip. Eu não sei se o senhor vai saber confirmar isso pra mim. É o que no basquete americano eles chamam de suicídio. Ir, voltar, bate na quadra. Não, basicamente, eles usam o Shuttle-Run. Mas é mais ou menos isso, mas só que tem um som. E aí essa velocidade desse som, ela vai diminuindo. Então você tem que correr mais rápido. E conforme tu vai cansando, tu fica mais difícil. A cada 4, se não me engano são 4, né? A cada 4 tiros aumenta a velocidade. Vai subindo um nível. O nível, então vai ficando mais rápido. Tem também o Soccer Test do Turíbio, se eu não me engano, que ele fez. É o mesmo esquema. Assim, eu já fiz. E aí, quando eu vi o quanto os jogadores profissionais fazem, eu falei, caralho, não dá. Eu tenho que ver essa porra. Só que tem um detalhe. Aí que tá. Isso aí pra mim tá bom. 60, ok. Legal. Eu não quero isso. Quero. 60, o cara... o monstro. Tá. Pra mim não interessa. Me interessa quando ele aumenta a insuflação. Quando ele hiperventila. O quanto ele resiste. É isso. Na verdade. Interessa. O cara tá cansado, mas tá lá. Eu não quero saber se ele é o Hulk. Tipo na luta, então. Que quando ele hiperventila, e aí um montão de gente já começa a dar... Não, tipo, meu irmão, já errou. Não errou, não. Continua. Porque eu quero ver até onde ele vai. Lógico, dentro de um limite básico, óbvio que vai ver que ele vai ter uma hora que vai estar extenuado. Porque é isso que vai ser importante pra mim dentro do campo. Se você tiver com um cara do teu lado, pensa comigo. Se você tiver com um cara do teu lado bufando igual o cão, tu vai dar a bola pra ele ou não, vai? E o adversário que estiver vendo o cara bufando, ele vai relaxar ou não vai relaxar na marcação? Ele tá fudido isso aí, pô. Às vezes o cara, ele tá... E o futebol ainda tem um pouco da malandragem. Então, o cara vai fazer o quê? É o que eu tô falando. Não adianta você vir com tecnologia e você não sabe... E na bola você não vai, entendeu? Então, o que acontece? Ele tá lá hiperventilando. Esse aí já morreu. O zagueiro já recuou. Ele tem ainda, filho. Ele tem ainda. Na hora que chegar nele, ele tem... Aí, quando o zagueiro virar... Já era. Mas assim, o que deve ser difícil, Gilson, é o seguinte.
Porque pra você ver ele hiperventilando, você tem que e saber que ele hiperventilando, fadigado, ele consegue ter as mesmas reações, o mesmo poderio, vamos colocar assim, você tem que expor ele mais vezes a esse quadro. Não, mas ele vai sendo exposto no próprio ioiô. Não, porque o ioiô tem um intervalo. E aí como é que fica? No intervalo eu vejo ele puxando. E aí como é que fica no desgaste do atleta? A gente tava falando de recuperação e tal. É tranquilo? Não, isso é um teste. É um teste. Tranquilo, né? Faz teste. pré-temporada normalmente, né? Repete às vezes E também. aí eu já sei até onde o cara chega. Tu já tá ligado. Isso eu tô vendo, cara, no sentido que, aqui, ó, subjetivo. Porque não adianta. Mas aí é o conhecimento empírico É teu do lógico, futebol. mas é o subjetivo que eu vou lá na hora que eu vou ter. Que tu é Na hora eu não vou estar com um computador megabyte, tua vivência, megaton, né? não. Na Porque, hora é assim, ali. Eu sou muito técnico e razão para algumas coisas, mas existem coisas que a gente não pode esquecer da vivência, conhecimento Não tem empírico, jeito. irmão. Sim, sim, sim. Eu entendo dessa porra, eu sei como é que é. O feeling às vezes também. Às vezes o cara quer inventar, moro? Quer inventar, e aí sai do princípio da especificidade do jogo, como é o negócio da luz. O cara quer inventar, sai do princípio básico. Qual é o objeto de trabalho dele? É a bola. Então, tudo que você tiver que fazer, tu tem que fazer com o teu objeto de trabalho. Sim. Eu penso assim. É simples. É um desenho japonês. Super campeões? Que a primeira coisa que o técnico brasileiro, quando vai pro Japão, faz é o seguinte, desenho, vocês são ruins pra caralho. Ele não fala isso no desenho. Mas basicamente ele fala assim, vocês são ruins pra caralho. Pra você melhorar um pouco, não vou treinar vocês agora não. É o seguinte, vocês vão fazer as coisas do dia, tipo, só que o desenho dá uma feitada no pavão, né? Vai na mercearia, vai com a bola. Vai levar a irmã pra escola, vai com a bola. Melhor. E vai se virando. Cara, tem um... O desenho fala sobre isso, no início, né? Tem um vídeo sobre o Messi, que eu vi uma Mas vez. não é brasileiro. Não, é um vídeo... Não é humano, pô. É uma coisa meio poética, assim. Aí o cara falou, o Messi é um cachorro. É porque o Messi é um cachorro. Você já viu o cachorro quando vê a bola? Ele quer pegar. Ele conduz daquele jeito que o Messi conduz. E o Messi, ele não tira o olhar da bola. O Messi, aí o cara desenvolveu esse raciocínio que o Messi é cachorro. Ficou uma parada maneira. Eu vi um vídeo do Guardiola. O Guardiola analisando o Messi, né? Alguns o Guardiola, eu já vi alguns vídeos do Guardiola e o Guardiola tem uma parada que, pra mim, fez perder a credibilidade no que ele fala nessas entrevistas. O que é? Ele fala bem de careca? todo mundo. Ele fala bem de todo mundo. Porra. Por exemplo, fala do fulano. Cara, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Eu já vi ele criticando umas paradas. Mas é assim, bem leve, entende? E hoje em dia tem muito isso, politicamente correto. Aí ele joga contra o Maicon, por exemplo, o Guardiola. Ele vai e fala, Maicon, qualidade absurda. É o melhor do cara. Qualidade absurda. Não, falando sobre politicamente correto, Gilson, tem uma pergunta aqui que fizeram aqui. Eu vou lá, já ouvi tua opinião sobre isso já, você já falou mais de uma vez. Essa é que eu vou ser preso. Não, sobre trans no esporte. Isso é escroto pra caralho, já falei. Olha só, você já viu agora o ciclismo e a natação, né? Eles deram o primeiro passo. Né? Vi. O ciclismo, então, eu acho que o ciclismo e a natação já respondem o processo. Né? Eles vão criar uma questão separada deles, né? Onde eles vão competir entre si. Entendeu? Mas no vôlei tem. Entendeu? Não, o voleibol foi liberado, mas só que eu acho que a caminhada do ciclismo e da natação, correto. eu acho que foi a melhor. Faz uma categoria separada. O que acontece o problema não é o trans, não é esse. O problema é a mulher. Porque o que acontece? Ela está perdendo as oportunidades dela. E isso não é justo, porque se eu não me engano, nos Estados Unidos, eu acho, eu ouvi, não li, que tem muita mulher perdendo bolsa de estudo por conta de trans. Pô, tem mulher, no MMA tem mulher entrando na porrada feio. Eu vi. Entrando na porrada feio. Então o que acontece? Eu acho, na minha cabeça, que essa passada que o ciclismo deu e que a natação deu, foi agora. Pô. Parabéns, pessoal da natação. Eu acho que foi interessante. Agora, gente, é ensaio e erro. Sim. É ensaio e erro. Ninguém sabe ao certo o que fazer. Isso é tempo. O que acontece? Vamos ver o lado esportivo. O que acontece no lado esportivo? Ela pode se sobrepor? Tá. Pode ganhar? Tudo bem. Tá bom, ganhou. Beleza. Agora vamos pro lado humano. Ele jogou aquilo a vida inteira. Você vai chegar para aquele atleta e falar assim, olha só, você não vai pode mais competir porque você agora é isso. É muito difícil. É uma discussão muito complicada. Porque assim, como são homens aqui falando disso,
de repente podem surgir pô, os caras estão... Não é. Porque assim, vamos falar, eu vou falar sobre, o ser humano lá em questão, o homem ou a mulher, decidiu, ou eles alegam, a maioria deles que nasceram assim, e só fizeram uma transição, é a questão de mente com corpo. Não tô aqui pra discutir isso, nem tenho nem gabarito pra isso. Mas assim, existe lá o homem trans ou a mulher trans. Show de bola. Tem que ser respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana, essa pessoa? Tem. A pessoa tem direito a praticar esporte, liberdade, saúde, caralho? Tem. Se eu tiver essa pessoa tiver precisando de alguma coisa, tiver em perigo iminente de vida, cara, eu vou lá pra ajudar? Sim, estarei. Agora, numa competição de judô, que seja, vamos colocar assim, tô falando de judô que é algo olímpico, todo mundo sabe o que é. É justo uma mulher trans, que aí você pode falar muito melhor que eu, Michael, também, que tem uma força, isso aí não tem como. Tem uma força, uma explosão muscular e outros, né? Lutar com uma mulher não é justo. É o que você falou, o problema é com a mulher. Então, assim, queremos que essas pessoas pratiquem esporte, queremos que essas pessoas sejam reconhecidas como as melhores do mundo, mas não tem como. Porque, assim, se é uma mulher que transicionou para um homem, ela não vai lutar MMA em alto nível. Com homem, contra homem. Por mais que ela tome todos os hormônios do mundo, não vai. Ao contrário, como você falou, vai acontecer. E aí, a gente sabe, vocês melhores do que eu, que ela vai ter uma certa vantagem nisso. Então, e o problema é isso. Então, eu vou repetir. É um processo longo. Sim. Não vamos decidir isso assim. Não vamos. Não vai acontecer. Tem que ter um amadurecimento muito grande. Infelizmente, alguns resultados estão fazendo que o amadurecimento seja mais rápido, porque a mulher vem perdendo o direito, de repente, no esporte, onde ela tem oportunidade. Só que isso é um processo social, difícil, biológico, esportivo. E tem tantas... Exatamente. Não vai podar. Isso é um processo lento que vai acontecer naturalmente. Acredito que daqui a pouco entra mais natural na nossa cabeça do que a gente pensa hoje. Ô, Gilson. Só que ainda precisa de estudo, na minha cabeça, ainda precisa de decisões, aí precisa de muita coisa. Não sei qual foi a federação, não sei qual foi o esporte, não me lembro na realidade, que definiu algumas regras dizendo que pode ser aceito, mas algumas regras relacionadas. Quando foi essa transição? Essa transição foi antes da puberdade? Foi depois da também puberdade? Que é mais técnica, mas... Teve não lembro qual esporte, o esporte grande já definiu esses parâmetros. Já estão valendo esses parâmetros. Assim, estudar mais sobre o assunto para poder versar mais por exemplo, vamos lá, beleza, você fez a transição, a pessoa fez a transição, os níveis hormonais já estão equivalentes aos níveis hormonais de uma mulher de testosterona, mas é a predominância de fibras que essa pessoa tem, dependendo do esporte, fibras rápidas. E a densidade óssea que essa pessoa tem em comparação com uma mulher. Então, são coisas que foram criadas durante toda uma vida exposta. É isso que eu tô falando. Tudo isso vai ter que ser estudado, né? A pandemia, basicamente, ela não acabou, mas ela, né, melhorou bastante a condição de vida. Todo mundo vacilou. Então. Por quê? Porque a gente precisou de um choque. Sim. A gente precisou de um choque. Esse que foi o problema certo. Aí, vacina, não vacina, aí quer dizer, cada um tem a sua visão. E aí a coisa foi encaixando. Mas a gente precisou de um choque. Talvez, sem a pandemia, nós não conseguiríamos essa inserção do home. Sim, várias coisas. Talvez isso ia ser um processo, eu entendo que ia ser um processo mais lento. Eu acho que nem eu ia estar vivo para ver o que eu tô vendo. Sim. Mas a pandemia chegou para chocar, né? Só que a humanidade, se não tiver esse choque, ela não se atenta a isso. Então, o que aconteceu? Precisou realmente de acontecerem esses problemas. Acho que teve uma que matou uma lutadora, se eu não me engano. Sim, teve umas paradas dessas. E para a sociedade entender, tipo, pô, cara, e a gente? E tem que se pensar, entendeu? Tem que se tomar uma decisão.
E essa decisão ela tem que ser boa para todos. Ela tem que ser boa para todos. Ela não tem que ser boa para um ou para outro. Ela tem que ser boa para todos, né? Porque você já apresentou um ponto que eu nunca tinha pensado. Já colocou mais um X na minha equação. Que é o seguinte, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já pensei sobre isso, já via coisas. Não que seja algo que tome grande parte dos meus pensamentos. Mas, porra, quando a gente começou a falar aqui sobre isso, você falou assim, porra, a pessoa, um exemplo, vou voltar no judô. Treinou judô a vida toda. Porque ela resolveu transicionar para a opção dela, ela não pode mais competir? é uma dor muito grande. Tá entendendo? Não, É legal. muito grande. Aí é tudo aquela coisa. É agravante, né, e atenuante. É uma dor muito grande. Tudo na vida é isso. Mas ao mesmo tempo ela não pode agredir uma mulher ao fato da mulher morrer. Tu tá entendendo? Que também é uma dor muito E aí grande. a gente vai ali, aí, porra, E ela também não pode ser exposta a um homem que pode também agredi-la ao fato. Entendeu? Foda. Cara, é difícil. É uma decisão que tem que ser bem pensada. Ela tem que ser bem amarrada. Tem pessoas realmente preparadas, principalmente com a Estudo, cabeça aberta. Né? Igual a gente tá conversando aqui. Tem que ser. Pra porra. Sim. Porque assim, eu nunca pensei por esse prisma. Não, tá entendendo? E cercear a vida de alguém acho que é coragem, um dos maiores crimes que, pra mim, Exatamente. na minha vida. Porra, É tu você jogou vôlei tirar a o vida direito, toda. tirar o Né? direito de uma Aí agora pessoa. tu competiu e tal, mas aí você transicionou. Não posso mais? Não, imagina o foda. questionamento, a dor que a pessoa sente, beleza. Se eu transicionar, eu não vou poder mais jogar. Uma coisa que eu sei fazer. Mas isso é importante pra mim. Eu não tô feliz do jeito que eu sou, sendo a pessoa que eu sou. Porra, mas se eu fizer, eu vou perder, eu não vou jogar mais. Imagina isso dentro da cabeça. Também, que é um outro ponto. Aquele que ainda pensa nisso. Ou aquela. Então. O cara que foi. O cara era. Não sei se o nome correto é esse, é pentatleta. O cara era uma pica aí, o cara é padrasto daquelas Kardashians. Tá, tô ligado. Esse cara transicionou, porra. É. O cara foi campeão olímpico, porra. Do pentátulo moderno. Não, Tal do não Bruce sei. Jenner. O cara transicionou, mano. Virou Kimberly, eu acho. Porra, nome bonito. Coroa, Nome já. de prima. O pessoal tá perguntando aqui, mas nós já falamos sobre isso. 2 pessoas perguntaram sobre o candidato da Polícia Civil que morreu no TAF, né? na prova de corrida. Tinha tiro de 100 metros? 100 metros? Tem. Teve, né? Não, a Polícia Civil acho que é a única instituição no Estado de Janeiro que mantém esse tiro de 100 metros. Alguém sabe dizer se foi no tiro de 100 metros que a aí pessoa não morreu ou se sei foi não. na corrida no... Até aproveitar, né, cara? Porque assim, quando a gente chegou aqui, tava em off, vocês falaram disso, cheguei atrasado. Eu vou externar aqui o que eu falei, cara. É muito triste uma situação dessa, porque o cara... Ninguém faz um concurso à toa. De repente era um sonho do cara, né? Então, assim, é uma parada muito triste. E aí, fica a dica aí, pessoal. Vai fazer, se prepara legal, vai no médico. Não pensa que, não, eu corri no aterro ali, tô bem. Né? Porque às vezes é importante o cara, né? Assim, pode ter sido, né? Pode ter sido o esforço, né? Mas ele podia ter morrido indo para casa. Ou ele podia não dá para saber. Ele podia ter morrido antes, né? Não tem azeitona na empada. É complicado. E às vezes nem o exame mesmo pode garantir. Dizer, né? Não tem. Vai depender de algum comportamento cardíaco, Sim. alguma válvula. Cara, é muita coisa para você questionar essa relação. Afirmar, né? É óbvio que as forças, elas realmente cometeram vários abusos com soldados, com militares, né? Sobre a questão do treinamento físico. Isso acontece. Mas não tem como a gente poder falar algo diagnosticar sobre, que foi esse falando cara... que foi no de 12, que ele caiu 2 vezes. O 12 é uma demoraram resistência para socorrer. 12 km, né? 12 minutos. É, não, 12 teste, minutos. não é tão intenso. É um teste Não é. de 2,400 Se o metros, cara, aeróbico. assim, o que eu aprendi na época que eu treinava para isso era o seguinte, é manter um ritmo, né? De repente, atingir o que eles pedem lá. Sabe, 2,412. Então, acabou, dá 3,3 metros por segundo de velocidade. o cara tem que estar sempre Pô, tortando dá bem. 3,33 metros por segundo de velocidade. Ô, Gilson, eu vi hoje... Quilômetros por hora, que isso? É manter, né? Entendeu? Eu vi- Então, não tem muita coisa. É aquilo. Pode ter agido como, pode ter... Ele já tinha um problema e não sabia. São várias coisas, assim, pra gente afirmar.
Entendeu? Existe a possibilidade de ter tomado alguma coisa também, que tem a galera que gosta de se envenenar pra ver se tem uma performance melhor. Sim, pode ter acelerar. Até uma cafeína que o cara tomou. Entendeu? Eu acho que isso aí vai ser definido na hora que fizer a perícia. Já foi quando isso? 40... Então, uma coisa que... Eu perguntei sobre o tiro, porque uma coisa que acontece... Já aconteceu no CrossFit. Alvarinho deve estar com algum problema com a Polícia Civil, né, cara? Por quê? Tá metendo malho aí, pô, no chat aí. Cala a boca, Alvarinho, porra. Foi na corrida, caiu 2 vezes, demoraram pra socorrer 40 anos. Tá de mal, porra? O que acontece? Já aconteceu isso até inclusive no cross. O que acontece no cross é que o CrossFit, a empresa CrossFit, tem seus cursos e tal, eles indicam você fazer no final de cada sessão uma coisa chamada resfriamento, ou volta calma, cool down. Que os alunos... Eu vi isso hoje. Os alunos até... um plano de aula da primeira vez que eu vi isso, o Marco falou agora que eu lembrei. Um plano de aula de um professor de educação física. Me mandaram um plano de aula da professora. Volta calma, botaram como volta calma? Não, eu até te mostro ali depois, não sei. Ela mandou como é que era a aula dela, só que eu li só o final, porque eu fui ver a matrícula dela. Aí no final ela botou assim, ó, tem um cronograma no final, volta calma. Volta calma. Aí assina e bota a matrícula dela. E acontece isso no CrossFit, eu já vi acontecer. O cara tá num exercício de alta intensidade, frequência cardíaca tá lá em cima, terminou, acabou o tempo, o cara deita. O que acontece? Porra, vamos imaginar, você pode me corrigir. A frequência cardíaca tá lá em cima, o coração tá batendo, tá precisando de sangue. Terminou, ele deita. Retorno venoso. 0. Sim. Basicamente. Diminuiu pra cacete. E aí esse cara vai entrar, oferta e demanda de oxigênio, né? Coração batendo e tal. Ele parado sem retorno venoso, pode entrar numa arritmia. É muito difícil. Mas se o cara, quando isso acontece... Agora, se tiver algum acometimento... Hipertrofia cardiomiopática, alguma coisinha. Aí pode ser. E aí, o grande problema é que muitas pessoas não sabem que tem. Não, é isso que eu tô falando. Não sabe. Entendeu? Aí, se esse cara faz uma volta calma, se esse cara dá uma caminhada, se esse cara faz alguma coisa para essa frequência cardíaca dele reduzindo, sem o retorno venoso, sem ser de forma drástica. É isso, cara. Eu fiz uma... Pô, esqueci agora o nome. Caramba, fiquei até com medo de fazer. Pô, no coração, cara. Esqueci o nome, cara. Caraca. O exame? Caraca, tô ficando velho. Eu tinha feito o exame em 2017 e o médico, o meu cardiologista novo, falou assim, me traz tudo que você tem. Né? Quando ele levei, o cara lá em 2017 ia falar assim, olha só, você tem um pouquinho de espaçamentozinho no teu ventrículo esquerdo, mas não é nada. O meu cardiologista falou, não, vai lá fazer. Aí eu fui fazer o... Caraca, como é o nome? Esqueci. Eu sei qual é o exame mais novo. Desespero pra fazer. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio, vou tomar anestesia. Mas quando tu conhece a porra, né, compadre? Caralho, deve ser uma merda. Bloqueio. Bloqueio. Isso fez agora? Agora. E tô tomando remédio. Agora eu tô em tratamento medicamentoso. Então, foi feito em 2017, o cara falou que era alguma coisinha, mas que não tinha nada. Então, cara, a gente não sabe. É complicado. Nem pro cara que diagnosticou. Às vezes ele teve uma leitura ali na hora. É diferente o que aconteceu agora também. Esse jogador profissional, profissional, que é um cara que não pode, né? Que não pode, que é um cara preparado e tá lá. Não tem um cara que tem a síndrome do ar desviado? Eu vou até nessa porra, nunca fui nessa a dor de viado, tá ligado? Porque não é dor de viado o nome, né? É ar desviado, né? Não, é síndrome do ar desviado. Eu sempre falei que é dor de viado. Aí o cara é a síndrome do ar desviado, né? Então... E os caras falaram que isso aí era falta de treinamento. Tem nada de falta de treinamento. Atleta tem, o jogador tem, quando nadador tem. O matinho aqui, pá. O matinho. Melhora, meu compadre, melhora. O matinho. Todo mundo melhorou com essa... Cateterismo. Tu nunca botou o matinho, não? Não. Lá atrás botou quando era novo. Não, mas eu tenho uma história boa dessa aí. Conta aí pra gente. Arruda na cueca. Aí, o moleque tinha uns 12 anos. Aí daqui a pouco eu tô vendo o meião do moleque todo verde, né, mano? Aí, tudo verde no meião. Eu falei, meu irmão, tu é marciano. Aí ele, não, o que é isso aí no coelho? Aí eu senti arruda. Aí eu fui no pai, né?
Pai de jogador de moleque, o moleque tá jogando bola, o pai tá lá bebendo. O moleque é bom, pô. Pô, vem cá. Tu botou a ruda na meia do moleque? Aí, claro. Aí ele falou assim, eu não, com uma ruda aqui. A ruda aqui, eu falei, filha da puta, macumbeiro, pô. Aí, entendeu? Tem as mandingas, né? Porra, botou um monte de arruda, não fui não. Não foi eu não, com a ruda aqui. O pessoal tá falando aqui que ele caiu 2 vezes no teste, mas poderia ser desclassificado se alguém fosse... Foda. Mas aí ele tem que botar na cabeça dele também o seguinte, compadre. Ano que vem tem prova de novo, né? Tá vivo, né? Eu não sei lá do outro lado. É foda, né? É complicado, na hora pra decidir. Foda. Umas perguntas aqui, Gilson. Pô, mas eu não botava ruda não, meu irmão, porque eu não sabia que era só ruda, não. Tinha arrumatinha. Jogava campo ruim, né, meu irmão? Quando eu fui jogador, aquela vassourinha, eu enfiava vassourinha. Falava que era bom, pô. Eu nunca fiz essas porra, não. Mas tu tava estudando já pra fisiologia. Não. As perguntas aqui que o pessoal me fez aqui antes. Eu abri uma caixinha de perguntas. O pessoal sofre muito de canelite. O que você indica para a pessoa que sofre canelite quando vai correr, vai fazer alguma atividade? Cara, primeiro que ela pode ser por overtraining, né? Pode ser por uso excessivo daquela articulação. Ou por impacto. Eu não sei. Deve ser do caso de corrida. Né? Geralmente é corrida. Cara, primeira coisa, inclinação do tênis. Inclinação do tênis é importantíssimo. Né? Principalmente preservando aqueles 20% ali de flexão plantar, é importantíssimo. Outra coisa, como pisa? Porque às vezes você tem um pé pronado, às vezes você tem um pé supinado. Meu pé, né? sim. E aí quando você entra no tênis, você força ele para lá e aí com certeza você sobrecarrega uma região. Qualquer região que você sobrecarregar, você vai ter um movimento, uma relação de tensão assimétrica naquela região. E você sabe muito bem que o osso tem um mecanismo. O osso tem uma mecânica. Ele tem uma mecânica. As pessoas pensam que o osso é rígido. Primeiro que ele não é rígido. Né? Ele não é rígido. Eu nunca me esqueci. Até porque se ele fosse rígido, ele quebrava toda hora. É lógico. Igual ponte. É física básica. Né? Caralho. Então, o osso ele tem uma capacidade de comprimir, de tracionar, de cisalhar, de fletir. Então, o que acontece? A partir do momento... E por que a dor é muito na parte anterior? A parte anterior, nós temos o tibial anterior, que tem ali a parte anterolateral, onde ele se concentra. Né? Nós temos o tibial posterior, que é mais profundo. E nós temos toda uma exposição da tíbia na face anteromedial. Então, ela fica toda exposta ali. Qualquer força que tenha de tensão, principalmente dos fibulares ali, nos reversores, principalmente na pisada, eu vou criar, tá certo? Um desequilíbrio que eu preciso para manter aquela estrutura pelo menos estável. Nós temos uma membrana que passa, que está entre a tíbia e a fíbula, que é uma membrana interóssea. E ela é totalmente cruzada, né? Ela é totalmente em raios, onde existe uma força que incide nela de cima para baixo e de baixo para cima, justamente para que haja um equilíbrio dos dois ossos, porque para eles ficarem estáveis. Numa tensão dessa, tá certo? O que vai acontecer? Nessa instabilidade, eu vou ter que criar um processo. E aí o osso vai ter que se adaptar. Ou ele tem uma capacidade flexora, que é celular, ou ele tem uma capacidade de compressão. E com certeza, qualquer um desses aspectos vão levar ao sistema nervoso central o informe de que está acontecendo algum processo ali. E a resposta é a famosa processo inflamatório. Tá certo? Então, a pisada é uma das grandes problemas. Um outro grande problema das pessoas que correm, que não sabem correr. Também. Não sabem correr. Corre mal, corre encurtado, corre compensando. Corre sentado, aterrissa com o calcanhar. Não faz aterrissagem de calcanhar, bate direto com o mesopé. Então, vai machucar, não tem jeito. São várias coisas que realmente... Uma coisa meio que multifatorial, né? Podem ter... Mas que se ela aprender a correr, vai melhorar. Se ela o melhorar tênis? A pisada, melhorar. Entendeu? O tênis, o pessoal fala muito do tênis, que o tênis geralmente é o primeiro diagnóstico, né? O cara olha, opa, isso aí... Mas às vezes tem um tênis lindo, mas corre mal. Corre errado. E você vê, corre feio. E quem tem o pé... sou eu. Não, para ver. Quem tem o pé que... não sei se é pronado. É pronado aqui. Encosta o pé todo no chão. O dedão bate no chão ou é a parte interna do pé? É pra dentro. Encosta no chão. É pronado. É pronado. Então, o tênis, cara...
Come só A essa lateral? Não comenta não. Essa lateral aqui, Maico. Uhum. Pega no chão, porra. Só que isso aí gera uma simetria em cadeia. Né? Ela gera uma simetria completa no teu corpo inteiro. Teu corpo compensa todinho por causa daquilo ali. Ah, tu viu? Eu sou toda assimétrica. Eu sou pequeno e pica grande. Funcional, né? Você tá Não, Olha a hora. Deixa eu dar uma porra dessa. Uma hora dessa. Outra pergunta que me fizeram é o seguinte. Prevenção de lesões no ombro, que é o que a pessoa tem muito do cross, uma pessoa do cross que me perguntou, que tem muito no cross tendinopatia no manguito. Uhum. Você orientaria uma rotina para um atleta de crossfit, uma rotina de fortalecimento, como prevenção? Eu não vou falar do atleta de crossfit, vou falar de um todo, né? Uhum. O grande problema do trabalho de prevenção do manguito rotador é não explorar toda a ação funcional do manguito O rotador. pessoal só fica no mesmo, né? Então, o cara entra numa rotação medial, tá lá com um subescapular gigante. Mas ele tem um redondo menor lá atrás, tem um infraespinhal lá atrás, tem um subespinhal que também não tem, que não está com tensão tão grande. Às vezes ele faz uma medial e faz uma lateral. E não explora. Cara, eu sempre discuti isso. Você tem que usar a capacidade contrátil daquele músculo como um todo. Você não pode não exercer os ângulos de aplicação de força ali. Por exemplo, o subescapular, ele é um rotador medial, mas ele também é um extensor, porra. Ele também é um extensor. Né? O infraespinhal é um rotador lateral, ele é um rotador lateral, mas ele é um bom abdutor nos 30 graus, nos primeiros 30 graus, principalmente na posição anatômica. Na posição anatômica, ele tem uma eficácia danada nos primeiros 30. Porque, na verdade, existe um exercício conjugado entre o manguito rotador e o deltoide na ação da abdução. Porque eu tenho o supraespinhal trabalhando até 60, eu tenho o infra trabalhando até 30. E tenho o deltoide chegando a 90 em eficácia. Daí ele perde para a escápula torácica na subida para 120. Quando passa de 90. Entendeu? E aí eu tenho uma proteção fantástica, que é uma proteção que me dá pelo primeiro choque mecânico que eu tenho no ombro, que o primeiro choque mecânico que a gente tem, que é quando o húmero vai se soltar para ele continuar o movimento, é 90 graus. Então é na capacidade de eficácia do deltoide. Então não adianta você não pensar no deltoide quando você pensa em manguito. Não tem como. Você tem que fazer um trabalho. Ele vem todo. E quando você entender que o deltoide, as pessoas entendem muito que o deltoide é a porção anterior, a média e a porção posterior. Anatomicamente não tem nada disso. Anatomicamente é deltoide. Ponto. Só que tem o seguinte: eu tenho fibras mais oblíquas no deltoide anterior e tenho fibras mais longitudinais. Então, se a fibra é longitudinal, a capacidade contrátil dela é essa. Se a fibra é oblíqua, a capacidade contrátil é essa. Então, eu tenho dois fatores importantíssimos no meu deltoide anterior pela posição das fibras dela, e que justamente atuam junto com o subescapular. Eu tenho lá atrás a mesma coisa, porções oblíquas e porções mais longitudinais, que estão na mesma porção, que teoricamente precisam de efetivação para a contração total. Então, se eu não usar toda a capacidade contrátil do manguito rotador, eu vou realmente estar exacerbando o poder de contração de um padrão e não estou conseguindo evoluir nos outros padrões. Então, a prevenção que eu entendo para qualquer um, principalmente os esportes óculo-manuais, né, no caso manuais, de mão, é ele entender a eficácia contrátil do manguito em todos os seus ângulos. Na luta nós temos bastante isso. Sim. O que tem luxação, ombro saiu do lugar. Sabe como é que eu resolvi o meu problema na luta com os ombros? Meu ombro, quem fez a redução, na verdade, foi o Vitor. Na hora, meu ombro, essa parte aqui parece que sai nas costas. E aí o Vitor na hora fez lá, pá, eu era bem novo. E aí, beleza. Só foi uma vez só que ele... Saiu uma vez, voltou e show de bola. Falou, vai no médico, Nunca mais. Eu caguei. Não, foi no médico, eu caguei, não fui no médico. Porque ele resolveu e ficou doendo, mas eu, moleque, tal, fui pra casa. É isso. Só que depois, toda vez que eu ia treinar barra, com o Leandrão, inclusive, quase saía, eu peidava, ele voltava. Aí eu reclamei com o Chia essa porra. Falei, cara, já tô fudido aqui e tal. O Chia me ensinou um negócio do elástico. Eu tem elástico na tua cara? eu treino. Falei, não tem elástico. Ele faz ele na academia mesmo. Só que tira os pesos.
aquele pulley, né? Botava na altura mais ou menos do meu ombro e eu puxava com um elástico, dentro né? pra fora, mas eu fazia no pulley, né? Porque aí tem impacto, né, Gilson? Eu fazia assim e fazia de dentro pra fora. Rodando. De dentro pra fora, era melhor assim. Eu sentia queimar mesmo, meu irmão. Não me cansava, mas queimava dentro do meu ombro. Depois eu fiquei fazendo essa porra. Depois disso, irmão, nunca mais aconteceu. Nunca assim, mais. Por exemplo, Nunca mais. pegando... teve uma pergunta aqui. Uma última pergunta aqui. Essa eu só posso até... Vou expor aqui essa pergunta, mas eu posso responder também. Ele perguntou, o Ivan, aí ele já falou sobre MMA, que não é a sua área. Ele perguntou controle de carga de treino. Qual seria um controle de carga de treino para MMA? Acho que você é o cara que fala isso. O que acontece? Agora é contigo, né? Ivan, PSE, cara, não tem outra. Eu não posso botar um trimp no cara, não vou botar uma cinta no cara pro cara sair na porrada. E a PSE é muito importante. Você pega a PSE, cálculo aí do tempo de sessão, 30 minutos depois do treino você pergunta a PSE pro cara. O cara tem que conhecer bem a escala. E o lutador ele tem um problema com escala psicométrica. Tu pergunta, o treino foi intenso? Bota a escala e explica. Ele... Não, tá bom, tá tranquilo. Beleza, o treino, o cara fudido. Porque o lutador, ele é treinado a não demonstrar o que ele tá sentindo na luta. Se ele tá todo fudido de sentir. E aí, Ivan, você pega isso daí, aí tem o cálculo que você pode fazer de monotonia, de estresse, uma série de coisas que você calcula. Você vai ter um score e esse score você vai... ele é dividido pela semana, né? Aí tem as cargas crônicas de treino. Esse é o controle. Quase ninguém faz no MMA. Quase ninguém faz. Inclusive, assim, o MMA é um esporte que tem muita grana envolvido. E é um esporte, cara, que eu vejo... Como eu vou te explicar, cara? Eu não vejo muito investimento em preparação física na parte científica. Por quê? MMA, basicamente, é o seguinte. Você cria fadiga com os braços, porque a perna... ela fica ali se movimentando, né? Uma intensidade baixa, basicamente aeróbio o tempo todo. Só que o que você faz de esforço é com membros superiores. E aí, basicamente, o que eu vejo dos atletas top de MMA, tem até um cara aqui, um treinador, ele falou, olha, o lutador ele tem que ter a capacidade de dissipar a fadiga gerada pelos braços utilizando suas pernas. Caralho. Mas é o que eles fazem. Mas é basicamente isso. Eu fiz um esforço muito, muito longo com os braços aqui, tô totalmente fadigado. O cara circula, movimenta, ciclo de core, todo aquele substrato é utilizado ali para... E aí ele se recupera. E nos intervalos de round. E aí onde é que você treina essa capacidade? Tem algumas formas de treinar essa capacidade, alguns tipos de treino que você consegue fazer, né? Só que o que o lutador não faz é o seguinte, é treinar o aeróbio dele. A capacidade aeróbica. O lutador, assim, de MMA, de alto rendimento, o cara é como diferenciado mesmo. O cara sai na porrada 5 minutos. Naquele 1 minuto que ele descansa, toma no cu, eu vou me embora, irmão. É a hora de ir embora, pô. Porra. Galera... Gilson, vou deixar um espaço aí. Gilson, agradecer aí. Tem algum apoio aí? Tem um projeto novo que quer divulgar? A gente não sabe, né? Fica à vontade aí, Gilson. Não, tranquilo. Eu agradecer aí a oportunidade também, né? Ao pessoal do canal aí pra estar sempre acompanhando. A gente tem que fazer outro, Nilson, já te falo de antemão. Que a gente tem um plano aqui há muito tempo, esse Maicon falou contigo, de fazer com o Maicon, esse eu nem viria. O mestre Vitor, o fisioterapeuta, e o outro seria o quê? Seria o Gilson. Seria o Gilson. Entendeu? Pra gente falar... Fazer uma mesa, né? Não, mas esse... Assim, a gente até marcou o dia, acho que seria ele que viria, não seria? Só que o menino da nutrição não pôde, o nutricionista o fisioterapeuta não pôde. O fisioterapeuta foi teu aluno, inclusive, falou pra mim aqui. Então, assim, tem que ter a segunda vez. Fica à vontade aí, Gilson. Não, tranquilo. E aí, o pessoal que deve estar assistindo aí, toda forma de conhecimento é interessante, toda forma de conhecimento é válida, toda forma de discussão também. O que a gente fala aqui não é a verdade absoluta, o que a gente fala aqui é o que a gente tem de tempo de estrada e o que vocês puderem captar e levar, né, para a vida de vocês é importante. Que seja 5%, 10%, ou 15% ou 20% do conhecimento que vocês tiveram. Eu acho que essa deve ser a proposta do canal, isso aí deve ser a proposta, a ideia, né, de oferecer para vocês esse serviço aí. Uma próxima vez eu estarei com vocês aí. Com mais calma, né? Viu que eu coloquei lá? Eu coloquei, vamos transformar
a informação e conhecimento. É isso aí. Porque eu imaginei, quando eu um professor lá, o cara vai me dar algumas informações que eu não conheço. Vamos transformar em conhecimento. É isso aí. A ideia é essa. Rapaziada, obrigado aí. Muita gente assistiu. Vou pedir pra vocês curtirem aí, se inscreverem no canal, que é um público novo, é um público da educação física, né? Se inscrever no canal que tem muita coisa boa por aí. Valeu? Boa noite aí. Valeu. Abraço, galera.